Papai, posso dividir meu prato com ela? Implora a filha do milionário, apontando para a menina faminta do lado de fora. Ele hesita, sem imaginar o passado sombrio que acompanha aquela criança. O convite para entrar desencadeia segredos e reviravoltas que ninguém previa. E o que parecia um simples gesto de bondade se torna o início de uma mudança irreversível para todos. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol escaldante do meio-dia castigava as ruas do Pelourinho, no centro histórico de Salvador. Entre casarões coloridos e o burburinho de turistas, Antônia, uma menina de apenas 8 anos, observava com olhos famintos as pessoas que almoçavam no restaurante Sabor da Bahia, um dos mais requintados da região. Seu vestido desbotado e os cabelos cacheados em desalinho denunciavam sua condição de abandono. Havia 3 dias que não comia nada, além de sobras encontradas nas lixeiras. Do lado de dentro, sentados próximos à janela que dava para a rua, o empresário Tiago Mendonça e sua filha Luísa desfrutavam de um almoço de domingo. Ele, um homem de 45 anos, elegantemente vestido, dividindo sua atenção entre a filha e as constantes notificações que chegavam em seu celular. Ela, uma menina da mesma idade que Antônia, usava um vestido florido e tinha os cabelos arrumados em tranças decoradas com fitas coloridas. Luísa foi a primeira a notar o olhar de Antônia através do vidro. A menina faminta não conseguia disfarçar o desejo por um pouco da moqueca que a garota saboreava com tanta naturalidade. Seus olhos grandes e escuros, contrastando com a magreza do rosto, pareciam implorar silenciosamente. "Papai, olha aquela menina ali fora", disse Luísa, apontando discretamente. "Ela parece estar com muita fome." Tiago, distraído com uma mensagem importante, apenas murmurou algo inaudível sem tirar os olhos da tela. "Papai, você não está olhando", insistiu Luísa, agora puxando a manga do blazer do pai. "Aquela menina lá fora está olhando para a nossa comida. Acho que ela não tem o que comer." Finalmente, Tiago ergueu os olhos do celular e seguiu o olhar da filha. Viu Antônia encostada no poste, os pés descalços e sujos, os braços finos abraçando o próprio corpo como se tentasse conter a fome. "Ah, sim", disse ele, voltando rapidamente ao celular. "Deve ser uma das crianças que pedem dinheiro por aqui. Salvador tem muitas, infelizmente." Luísa franziu a testa, insatisfeita com a resposta do pai. "Podemos chamar ela para comer com a gente? Tem tanta comida aqui que não vamos conseguir terminar." Tiago suspirou, guardando finalmente o celular. Como dono de uma das maiores construtoras da Bahia, estava acostumado a resolver problemas complicados, mas as questões sociais sempre o deixavam desconfortável. Desde que sua esposa Elisa havia partido há 2 anos, após uma longa enfermidade, ele se fechara ainda mais para o mundo ao redor, concentrando-se apenas nos negócios e na filha, embora mesmo com Luísa, a conexão emocional estivesse cada vez mais frágil. "Filha, não podemos simplesmente trazer pessoas da rua para nossa mesa. Existem regras, procedimentos." "Que regras, papai?" "A regra de deixar uma criança com fome enquanto a gente tem comida sobrando." A pergunta direta e incisiva de Luísa o pegou de surpresa. Sua filha sempre fora sensível e atenta aos outros, características que herdara da mãe. A comparação silenciosa com Elisa fez com que um nó se formasse em sua garganta. "Não é tão simples assim, Luísa." "É sim, papai. É muito simples. Ela está com fome e a gente pode ajudar." Tiago olhou novamente para a menina do lado de fora. Algo na determinação no rosto de sua filha o fez reconsiderar. Talvez fosse o tom de voz, tão parecido com o de Elisa, quando esta decidia que uma injustiça precisava ser corrigida. Ou talvez fosse apenas o fato de que, pela primeira vez em semanas, Luísa demonstrava alguma emoção genuína, diferente da tristeza silenciosa que a acompanhava desde a partida da mãe. "Está bem", cedeu finalmente. "Mas não podemos simplesmente chamá-la. Vou pedir para a garçonete ir buscá-la." O rosto de Luísa se iluminou com um sorriso que Tiago não via há muito tempo. Ele fez um gesto para Dona Zélia, a garçonete mais antiga do restaurante. Uma senhora negra de meia-idade que os atendia sempre que iam ali. "Dona Zélia, poderia fazer um favor para nós?"
Vê aquela menina ali fora? Poderia convidá-la para se juntar a nós, por favor? A garçonete olhou pela janela e assentiu, sem demonstrar surpresa. Em seus 20 anos trabalhando naquele restaurante, já tinha visto de tudo. Claro, seu Tiago. Vou buscá-la agora mesmo. Minutos depois, Dona Zélia retornou conduzindo Antônia pela mão. A menina entrou timidamente, os olhos arregalados diante do ambiente luxuoso do restaurante. O chão de azulejos portugueses, os lustres de cristal, as mesas cobertas com toalhas brancas impecáveis. Tudo parecia pertencer a outro mundo, um mundo que ela só conhecia através das vitrines. Oi, disse Luísa sorrindo e puxando a cadeira ao seu lado. Quer sentar com a gente? Qual é o seu nome? Antônia, respondeu a menina em voz baixa, quase inaudível, enquanto se sentava desajeitadamente na cadeira. Eu sou Luísa e este é meu pai, Tiago. Você gosta de moqueca? É a melhor coisa desse restaurante. Antônia apenas assentiu, sem tirar os olhos do prato cheio à sua frente. Seu estômago roncava audivelmente. Pode comer, disse Tiago, tentando soar gentil apesar do desconforto. Pedimos demais mesmo. Não foi preciso dizer 2 vezes. Com uma urgência que denunciava dias de fome, Antônia começou a comer. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto levava colheradas de arroz e peixe à boca. Ocasionalmente, ela olhava para os lados como se temesse que alguém pudesse tirar aquela comida dela a qualquer momento. Luísa observava fascinada, dividida entre a alegria de ajudar e a tristeza de ver o desespero com que a menina comia. Tiago, por sua vez, sentia uma estranha mistura de compaixão e constrangimento. Era difícil para ele lidar com aquela realidade tão crua, invadindo seu domingo perfeitamente organizado. Você mora por aqui perto? Perguntou ele, tentando quebrar o silêncio. Antônia engoliu um pedaço de peixe antes de responder. Não moro em lugar nenhum, tio. A resposta simples e direta provocou um silêncio momentâneo na mesa. Luísa olhou para o pai com os olhos arregalados. Como assim não mora em lugar nenhum? Perguntou Tiago, franzindo a testa. Eu dormia com minha avó num quartinho lá perto da Baixa dos Sapateiros, explicou Antônia, agora mais à vontade para falar enquanto sua fome começava a ser saciada. Mas ela ficou doente e foi para o hospital. Não voltou mais. A dona do quartinho disse que eu não podia ficar lá sozinha, que não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Aí fiquei na rua mesmo. E quanto tempo faz isso? Perguntou Tiago, sentindo um nó no estômago. Não sei direito. Acho que uns 3 meses. E seus pais? Perguntou Luísa. Nunca conheci meu pai. Minha mãe foi embora quando eu era bebê. Era só eu e vovó Jurema. A simplicidade com que Antônia relatava sua tragédia pessoal fez com que Tiago sentisse uma pontada de culpa. Ali estava ele, um homem com todos os recursos do mundo, incapaz de superar a tristeza pela perda da esposa, enquanto aquela criança, abandonada e sozinha, enfrentava a vida com uma resiliência surpreendente. E você está na rua há 3 meses? Como você sobrevive? Perguntou ele, genuinamente curioso e horrorizado ao mesmo tempo. Eu peço comida, às vezes as pessoas dão. Ou então pego restos nos lixos dos restaurantes à noite, respondeu Antônia com naturalidade. Quando chove, eu fico debaixo da marquise da loja de sapatos, mas o segurança às vezes me manda embora. Aí eu vou para a igreja. Tem um padre lá que deixa eu ficar no corredor. Luísa, que ouvia tudo atentamente, segurou a mão do pai por baixo da mesa e apertou com força. Tiago conhecia aquele gesto. Era o mesmo que Elisa fazia quando queria comunicar algo importante sem usar palavras. Termina de comer, Antônia, disse Tiago, sua voz agora mais suave. Depois conversamos mais. Enquanto Antônia devorava o resto da comida, Tiago e Luísa trocavam olhares significativos. A menina de 8 anos parecia comunicar ao pai. Não podemos deixá-la voltar para a rua. E pela primeira vez em muito tempo, Tiago sentiu que estava prestes a tomar uma decisão que não tinha nada a ver com negócios, contratos ou lucros. Era uma decisão que sua esposa aprovaria. Era uma decisão que talvez pudesse trazer de volta um pouco da luz que se apagara em sua vida quando Elisa partiu. O sol já se punha quando o carro de Tiago estacionou na entrada da elegante casa no bairro da Graça, uma das áreas mais nobres de Salvador. A residência, um sobrado colonial restaurado com traços modernos,
Destacava-se pela arquitetura que mesclava o tradicional baiano com elementos contemporâneos. Um projeto que o próprio Tiago, como arquiteto e dono de construtora, havia idealizado para sua família anos atrás. Antônia olhava pela janela do carro boquiaberta. Seus olhos percorriam cada detalhe daquele mundo novo. O jardim bem cuidado, a piscina que refletia as últimas luzes do dia, as janelas amplas com cortinas brancas balançando na brisa da tarde. "Vocês moram aqui?" perguntou incrédula. "Sim", respondeu Luísa com naturalidade, já desafivelando o cinto de segurança. "Vem, vou te mostrar meu quarto." Tiago observou as duas meninas saírem do carro. A filha, animada como não via há muito tempo, puxava Antônia pela mão. A visitante, por sua vez, caminhava hesitante, como se temesse sujar o chão imaculado com seus pés descalços. "Josefa!" chamou Tiago ao entrar na casa. "Temos uma visita." Josefa, a governanta que trabalhava para a família há quase uma década, apareceu na sala secando as mãos no avental. Seus olhos atentos logo notaram a figura pequena e maltrapilha ao lado de Luísa. "Boa tarde, seu Tiago", cumprimentou ela, tentando disfarçar a surpresa. "E quem é essa mocinha?" "Esta é Antônia", disse Tiago, colocando a mão no ombro da menina. "Ela vai passar alguns dias conosco." O olhar de Josefa encontrou o de Tiago, e uma comunicação silenciosa aconteceu entre eles. A governanta, que acompanhara o sofrimento da família após a partida de Elisa, parecia entender instintivamente que algo importante estava acontecendo. "Seja bem-vinda, Antônia", disse ela com um sorriso caloroso. "Deve estar cansada dessa agitação toda. Que tal um banho quente e roupas limpas?" Antônia olhou para Tiago como se pedisse permissão. "Vai com Josefa", disse ele gentilmente. "Ela vai cuidar de você. Depois conversamos mais." Enquanto Josefa levava Antônia para o andar de cima, Tiago se deixou cair no sofá da sala, exausto não fisicamente, mas emocionalmente. O dia havia tomado um rumo completamente inesperado. Pela manhã, era apenas mais um domingo. Trabalho remoto, almoço rápido com a filha, depois, mais trabalho. Agora, tinha uma criança de rua em sua casa. O que estava fazendo? O que diria aos vizinhos, aos colegas, à escola de Luísa? E, no entanto, apesar de todas as dúvidas, sentia que estava fazendo a coisa certa. Era como se um sopro de vida tivesse entrado naquela casa que, desde a partida de Elisa, havia se tornado mais um mausoléu de memórias do que um lar. No andar de cima, Josefa preparava o banho de Antônia no banheiro da suíte de hóspedes. A menina olhava maravilhada para a banheira grande, as toalhas macias, os frascos coloridos de shampoo e sabonete. "Nunca vi um banheiro tão bonito", confessou ela. "Na casa da vovó a gente tomava banho de caneca." Josefa sorriu, sentindo o coração apertar. Em seus quase 60 anos de vida, a maioria deles dedicados a cuidar de casas alheias, tinha visto muitas histórias de desigualdade, mas nunca deixava de se comover. "Hoje você vai tomar um banho de princesa", disse, ajudando-a a tirar as roupas sujas. Quando a água tocou seu corpo, Antônia soltou uma exclamação de prazer. Há quanto tempo não sentia a carícia de um banho quente? Nas ruas, lavava-se como podia nas torneiras públicas, sempre com pressa, sempre olhando por cima do ombro. Josefa lavou com cuidado os cabelos emaranhados, desenredando pacientemente os nós com condicionador. Depois, ajudou-a a esfregar a sujeira acumulada da pele, revelando aos poucos o tom caramelo natural que estava escondido sob camadas de poeira e fuligem. "Olha só que menina linda estava escondida aqui", comentou Josefa, enxugando-a com uma toalha macia. No quarto, Luísa já havia separado algumas roupas suas para a visitante. Embora tivessem a mesma idade, Antônia era visivelmente menor e mais magra, fazendo com que as peças ficassem largas em seu corpo. "Não tem problema", disse Luísa animada. "Amanhã compramos roupas novas para você." A ideia de ganhar roupas novas era tão estranha para Antônia que ela apenas assentiu, sem saber o que dizer. "Enquanto isso", continuou Luísa, "você pode usar este pijama. É meu favorito, mas empresto para você." Era um pijama de algodão com estampas de estrelas, macio e cheiroso. Antônia o vestiu como se fosse uma roupa de gala, alisando o tecido com as mãos em gestos reverentes. "Obrigada", murmurou,
a voz embargada. Josefa observou a cena com um sorriso discreto antes de se retirar para preparar o jantar. No corredor, encontrou Tiago, que parecia esperar por notícias. "Ela está bem?" perguntou ele, a preocupação evidente em sua voz. "Está limpa, vestida e sendo muito bem acolhida pela sua filha", respondeu Josefa. "Mas aquela menina passou por muita coisa, seu Tiago. Vi marcas antigas nas costas dela. Não sei se de quedas ou..." Ela deixou a frase morrer no ar, mas o significado estava claro. Tiago fechou os olhos por um momento, absorvendo a informação. A ideia de uma criança sofrendo violência física fazia seu estômago revirar. "Vou preparar algo nutritivo para o jantar", continuou Josefa. "Aquela menina precisa ganhar peso." "Obrigado, Josefa. Não sei o que faria sem você." "Está fazendo a coisa certa, seu Tiago", disse ela, colocando brevemente a mão no braço dele antes de seguir para a cozinha. No quarto, Luísa mostrava seus brinquedos para Antônia. Bonecas, jogos, livros ilustrados, tesouros inimaginários para uma menina que, até algumas horas atrás, considerava um pedaço de pão um grande presente. "Esse é o Sr. Bigodes", disse Luísa, entregando a Antônia um urso de pelúcia marrom com um lacinho na orelha. "Ele pode dormir com você hoje, se quiser. Ele espanta pesadelos." Antônia abraçou o urso contra o peito, sentindo sua maciez, seu cheiro de lavanda. Era o primeiro brinquedo que segurava em meses. Na rua, todos os seus pertences haviam sido roubados ou perdidos. Até mesmo a pequena boneca de pano que sua avó fizera para ela. "Luísa", chamou timidamente, "por que vocês estão sendo tão legais comigo?" A pergunta pegou Luísa de surpresa. "Como assim?" "Ninguém nunca foi tão legal comigo", explicou Antônia. "Só minha avó. As outras pessoas fingem que eu não existo, ou então mandam eu sair de perto. Dizem que eu sou suja, que vou roubar." Luísa franziu a testa pensativa. "Acho que é porque as pessoas têm medo do que não conhecem", respondeu finalmente. "Minha mãe sempre dizia que a gente tem que ajudar os outros. Ela era médica, sabia? Trabalhava num hospital público. Ajudava muita gente." "Cadê ela?" perguntou Antônia. O rosto de Luísa ensombreceu. "Ela foi embora, há 2 anos. Estava muito doente." "Sinto muito", disse Antônia, reconhecendo na amiga a mesma dor que sentia pela ausência da avó. "Desde então meu pai ficou diferente", continuou Luísa. "Ele trabalha o tempo todo. Quase não brinca comigo. Acho que hoje foi a primeira vez que ele realmente me ouviu em muito tempo." As duas ficaram em silêncio por um momento, unidas por uma compreensão mútua que transcendia a diferença de seus mundos. "Meninas", chamou Josefa do corredor, "o jantar está pronto." Na sala de jantar, uma mesa posta com esmero aguardava. Antônia nunca havia visto tantos talheres, tantos pratos, tantos copos. Imitava desajeitadamente os gestos de Luísa, tentando não fazer nada errado. O jantar transcorreu em um clima agradável. Tiago, menos tenso que no restaurante, perguntava gentilmente sobre a vida de Antônia, seus gostos, suas lembranças da avó. A menina, sentindo-se cada vez mais confortável, compartilhava fragmentos de sua história. "Minha avó Jurema trabalhava limpando escritórios", contou ela. "Saía muito cedo e voltava tarde, mas sempre trazia alguma coisa para mim, mesmo que fosse só uma bala." "Ela trabalhava em quais escritórios?" perguntou Tiago, subitamente interessado. "Um monte. Tinha um que ela gostava mais, de um homem que ela dizia que era muito educado. Era um arquiteto." "Arquiteto?" corrigiu Tiago, sentindo um frio na espinha. "Isso, ela limpava o escritório dele há muito tempo. Dizia que ele desenhava casas bonitas." Tiago pousou o garfo, uma suspeita crescendo em sua mente. "Antônia, você sabe o nome desse arquiteto?" A menina fechou os olhos, tentando lembrar. "Não sei. Era um nome comum. Tiago, eu acho." O silêncio que se seguiu foi pesado. Tiago sentia o coração batendo forte no peito. Seria possível que a avó de Antônia fosse Jurema dos Santos, a senhora que havia limpado seu escritório por mais de 15 anos. A mesma que sempre falava com orgulho da neta que estava criando sozinha. "Sua avó se chamava Jurema dos Santos?" perguntou ele, quase certo da resposta. Os olhos de Antônia se arregalaram. "O senhor conhecia minha avó?" Tiago sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés.
Lembrou-se de como há cerca de 4 meses, Jurema havia faltado ao trabalho. A empresa de limpeza informou que ela estava doente, depois que havia solicitado licença e, finalmente, que não trabalharia mais lá. Tiago, mergulhado em seus próprios problemas e na administração da empresa, mal havia registrado a informação. Sim, Antônia, respondeu finalmente a voz embargada. Sua avó trabalhou no meu escritório por muitos anos. Ela era uma pessoa maravilhosa. Antônia sorriu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Ela sempre dizia que o patrão dela era um homem bom, que tinha uma filha da minha idade. Luísa olhava de um para o outro, começando a entender a magnitude daquela coincidência. Isso quer dizer que a avó dela trabalhava para você, papai? Perguntou. Tiago assentiu, incapaz de falar. Uma onda de culpa o inundou. Como não tinha percebido? Como não havia perguntado sobre Jurema quando ela deixou de aparecer? Como podia ter sido tão cego, tão fechado em seu próprio mundo de privilégios, que nem sequer notara que a neta de sua funcionária de tantos anos estava vivendo nas ruas? Acredito que não existam coincidências, disse Josefa, quebrando o silêncio. Algumas coisas são destinadas a acontecer. Tiago olhou para Antônia, que agora comia o pudim de sobremesa com a alegria simples de uma criança. A menina que sua funcionária tanto amava, a menina de quem Jurema falava com tanto orgulho, agora estava em sua mesa, debaixo de seu teto. Era como se o destino estivesse lhe dando uma segunda chance. Não apenas de ajudar a neta de Jurema, mas também de recuperar algo que havia perdido quando Elisa partiu. Sua capacidade de olhar além de si mesmo, de se conectar genuinamente com os outros. Antônia, disse ele, sua decisão já tomada. Você gostaria de ficar conosco por um tempo? Até encontrarmos uma solução mais permanente para a sua situação? A menina parou de comer, a colher suspensa no ar. Seus olhos escuros, agora limpos da tristeza que os embaçava horas antes, brilharam com esperança. Eu posso ficar aqui? De verdade? De verdade, confirmou Tiago, sentindo um peso sair de seus ombros. Se você quiser, é claro. Eu quero, respondeu ela prontamente. Eu quero muito. Eba! Exclamou Luísa, batendo palmas. Agora tenho uma irmã. A palavra irmã ecoou na sala de jantar, carregada de significado. Para Antônia, representava uma família que nunca tivera. Para Luísa, uma companhia para preencher o vazio deixado pela mãe. E para Tiago, um novo começo, uma chance de redenção. Naquela noite, quando as meninas já estavam dormindo, Antônia, no quarto de hóspedes, com o Sr. Bigodes firmemente abraçado contra o peito, Tiago permaneceu acordado em seu escritório, pesquisando na internet sobre processos de guarda temporária e adoção. A jornada seria longa e cheia de obstáculos, ele sabia. Mas pela primeira vez em 2 anos, sentia que estava no caminho certo. Os primeiros raios de sol entravam timidamente pelas frestas da cortina quando Antônia abriu os olhos. Por um instante, sentiu-se desorientada. Onde estava? Não havia o barulho constante da rua, nem o cheiro de óleo de fritura do restaurante, onde costumava dormir escondida na porta dos fundos. Em vez disso, sentia o conforto de um colchão macio, o aroma suave de lençóis limpos e a sensação estranha de segurança. Então as memórias do dia anterior voltaram. O restaurante, o homem gentil, a menina sorridente, o banho quente, as roupas limpas, a comida na mesa. Não havia sido um sonho. Estava realmente ali, naquela casa que mais parecia um palácio de contos de fadas. Um movimento na porta chamou sua atenção. Luísa espreitava já vestida com o uniforme escolar. Saia azul marinho, camisa branca, meias brancas até o joelho. Você acordou? Exclamou entrando de vez no quarto. Papai disse que você pode dormir mais se quiser, mas eu já estou indo para a escola. Só vim te dar bom dia. Antônia sentou-se na cama, esfregando os olhos. Você vai para a escola? Posso ir também? Perguntou, esperançosa. O entusiasmo de Antônia pela possibilidade de ir à escola surpreendeu Luísa. Para ela, filha única de um pai rico, a escola era uma obrigação que cumpria sem muito prazer. Para Antônia, representava um luxo, uma normalidade que lhe fora negada por meses. Hoje não dá, respondeu Luísa. Papai disse que vai resolver isso essa semana. Mas você vai ficar com a Josefa. Ela é muito legal. E quando eu voltar, podemos brincar a tarde toda.
A decepção no rosto de Antônia foi tão visível que Luísa rapidamente acrescentou: prometo que trago meus livros da escola para te mostrar e podemos estudar juntas depois. Isso pareceu animar um pouco Antônia. Ela sorriu timidamente, ainda abraçada ao Sr. Bigodes. Na cozinha, Tiago tomava café enquanto revisava documentos em seu tablet. Desde a madrugada, estava em contato com sua advogada, Patrícia Lima, especialista em direito familiar. A situação de Antônia era complicada. Sem documentos oficiais, sem registro da partida da avó, sem história familiar clara. O processo para obter a guarda temporária e, eventualmente, a adoção seria longo e burocrático. Bom dia, papai, cumprimentou Luísa entrando na cozinha seguida por Antônia, que ainda vestia o pijama emprestado. Bom dia, princesa, respondeu Tiago, levantando os olhos dos documentos. E bom dia para você também, Antônia. Dormiu bem? A menina assentiu, tímida, sentando-se onde Luísa indicava. Josefa preparou um café da manhã especial hoje, disse Tiago, apontando para a mesa posta com pães, bolos, frutas e sucos. Espero que esteja com fome. Os olhos de Antônia brilharam diante da fartura. Embora tivesse jantado bem na noite anterior, anos de privação haviam ensinado seu corpo a aproveitar cada oportunidade de nutrição. Sem cerimônia, encheu seu prato com um pouco de tudo. Papai, Antônia quer ir para a escola comigo, informou Luísa enquanto mordia uma fatia de pão com geleia. Logo ela irá, garantiu Tiago. Mas primeiro precisamos regularizar a situação dela. Você se lembra se já estudou em alguma escola antes, Antônia? A menina engoliu o pedaço de bolo que mastigava antes de responder. Estudei até o ano passado na Escola Municipal Padre Antônio Vieira. Vovó me levava todos os dias antes de ir trabalhar. Ótimo, disse Tiago fazendo anotações em seu tablet. Isso vai facilitar as coisas. Vou contatar a escola para obter seus registros. Enquanto isso, hoje tenho uma missão especial para você e Josefa. Que missão? Perguntou Antônia, curiosa. Compras? Anunciou Tiago com um sorriso. Roupas, sapatos, material escolar, tudo o que você precisar. Josefa vai levar você ao shopping e você pode escolher o que quiser. Antônia ficou boquiaberta. Nunca em sua vida alguém lhe oferecera algo assim. As poucas roupas que tinha vinham de doações ou eram compradas em brechós pela avó que economizava durante meses para adquirir o uniforme escolar. Posso mesmo escolher? Perguntou incrédula. Claro, confirmou Tiago. É importante que você tenha suas próprias coisas. Luísa bateu palmas entusiasmada. Queria poder ir junto, mas prometo que no fim de semana vamos às compras de novo, só nós duas. Hora de irmos, Luísa, disse Tiago verificando o relógio. Não queremos nos atrasar. Enquanto pai e filha se despediam, Josefa aproximou-se de Antônia com um sorriso caloroso. Então, mocinha, parece que teremos um dia de princesa pela frente. Mas primeiro, termine seu café da manhã. Meninas em fase de crescimento precisam de energia. A manhã de compras foi uma experiência surreal para Antônia. O Shopping Center Iguatemi, um dos mais luxuosos de Salvador, era um mundo totalmente desconhecido para ela. As lojas brilhantes, as vitrines coloridas, as escadas rolantes, tudo parecia saído de um filme. Josefa, paciente e amorosa, guiou-a pelas lojas de departamento, ajudando-a a escolher roupas que coubessem corretamente em seu corpo magro. Vestidos, calças, blusas, sapatos. A cada peça experimentada, Antônia se olhava no espelho como se não reconhecesse a si mesma. Olha só como ficou linda nesse vestido amarelo, comentou Josefa, ajustando o laço nas costas do vestido. Combina com seu tom de pele e realça seus olhos. Antônia girou diante do espelho, maravilhada. O vestido de um amarelo suave com pequenas flores bordadas era a coisa mais bonita que já havia vestido. Posso mesmo ficar com ele? Perguntou ainda incrédula. Claro que pode, confirmou Josefa. E com todos os outros que escolhemos também. Enquanto isso, no escritório da Mendonça Arquitetura em Construções, Tiago enfrentava o primeiro de muitos obstáculos que viriam. Seu sócio e amigo de longa data, Ricardo Alves, não parecia entender a súbita mudança em suas prioridades. Deixa ver se entendi, disse Ricardo, caminhando de um lado para outro na sala de reuniões. Você vai pegar a guarda de uma menina de rua
que por coincidência é neta da sua ex-faxineira e por isso quer reduzir sua carga horária na empresa? O tom condescendente de Ricardo fez o sangue de Tiago ferver, mas ele manteve a compostura. Não é uma menina de rua, Ricardo. É Antônia, uma criança que perdeu a única família que tinha e que por uma coincidência o destino apareceu na minha vida. E sim, pretendo reduzir temporariamente minha presença física no escritório para dar a ela e a Luísa a atenção que merecem. Ricardo soltou um suspiro exasperado. Tiago, entendo que desde que Elisa partiu você esteja vulnerável. Mas isso é loucura. Temos o projeto do complexo hoteleiro na costa do Sauípe, com prazo apertadíssimo. A licitação para o novo centro administrativo da prefeitura, sem falar nos problemas com o fornecedor de material para a obra do shopping. Todos projetos que já estão bem encaminhados e que posso supervisionar remotamente, interrompeu Tiago. Não estou abandonando a empresa, Ricardo. Estou apenas reequilibrando minhas prioridades. Ricardo sentou-se, passando a mão pelos cabelos grisalhos em um gesto de frustração. Você sabe o que as pessoas vão dizer, não sabe? Um homem solteiro levando uma menina desconhecida para casa. Tiago levantou-se abruptamente, os olhos faiscando de raiva. Não termine essa frase, Ricardo. Não se atreva. Estamos falando de uma criança desamparada, não de... Deus, nem consigo acreditar que você esteja insinuando algo assim. O outro homem teve a decência de parecer envergonhado. Não estou insinuando nada, Tiago. Só estou alertando para o que os outros podem pensar ou dizer. Este é um mundo cruel. Que pensem o que quiserem, rebateu Tiago. Minha consciência está tranquila e qualquer um que me conheça sabe que tipo de homem eu sou. A tensão entre os dois foi interrompida pela chegada de Sandra, a secretária executiva. Desculpe interromper, mas a doutora Patrícia Lima está na linha, Sr. Mendonça. Diz que é urgente. Tiago assentiu, ainda olhando duramente para Ricardo. Continuamos esta conversa depois, disse, antes de sair da sala. Enquanto Tiago lidava com questões legais e profissionais, no colégio Nossa Senhora das Graças, Luísa enfrentava suas próprias batalhas. Durante o intervalo, sentada em um banco no pátio com suas amigas de sempre, compartilhava entusiasticamente sobre a nova irmã que havia chegado. Ela é super legal e passou por tanta coisa difícil, mas agora vai morar com a gente. Papai já está arrumando os documentos e tudo mais. As reações foram variadas. Clara, sua melhor amiga desde o jardim de infância, parecia genuinamente interessada e feliz. Já Bianca e Renata trocaram olhares céticos. Mas ela é tipo... uma menina de rua? Perguntou Bianca com uma careta de desprezo mal disfarçada. Ela estava na rua porque a avó ficou doente e partiu, explicou Luísa defensivamente. Mas ela é super inteligente e educada. Minha mãe diz que essas pessoas sempre trazem problemas, comentou Renata dando de ombros. Roubam coisas, sabe? É da natureza delas. Luísa sentiu o rosto queimar de raiva. Antônia não é essas pessoas. Ela é uma menina como a gente, só que teve muito menos sorte na vida. E ela nunca roubaria nada. Como você sabe? Mal conhece ela, provocou Bianca. Eu sei por quê. Porque eu sei, respondeu Luísa, frustrada por não encontrar palavras melhores. Vocês estão sendo preconceituosas. Ui, olha ela defendendo a irmãzinha de rua, zombou Renata, fazendo Bianca rir. Clara, percebendo o quanto Luísa estava chateada, interviu. Parem com isso, vocês duas. Estão sendo horríveis. O sinal tocou, anunciando o fim do intervalo, mas o dano já estava feito. Luísa passou o resto do dia escolar em um misto de raiva e tristeza. Como podiam suas amigas ser tão cruéis? Será que todos reagiriam assim à chegada de Antônia? No fim da tarde, quando Tiago buscou Luísa na escola, percebeu imediatamente que algo estava errado. Sua filha, normalmente tagarela, estava silenciosa, o rosto fechado em uma expressão que ele conhecia bem, a mesma que Elisa fazia quando estava profundamente magoada, mas tentava esconder. Dia difícil na escola? Perguntou gentilmente, enquanto dirigia de volta para casa. Luísa deu de ombros, olhando pela janela. Mais ou menos. Quer conversar sobre isso? Ela hesitou, mordendo o lábio. Papai, você acha que as pessoas vão ser maldosas com Antônia quando ela for para a escola? Por causa de... Você sabe, de onde ela veio?
Tiago sentiu um aperto no peito. Era exatamente o tipo de problema que temia, mas esperava ter mais tempo antes de enfrentá-lo. Algumas pessoas podem ser, sim, respondeu honestamente. Infelizmente, o mundo está cheio de pessoas que julgam os outros sem conhecê-los. Mas sabe o que é mais forte que o preconceito? O amor, a amizade verdadeira, a família. Antônia terá tudo isso conosco. E você já está sendo uma irmã maravilhosa para ela. Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas. Bianca e Renata disseram coisas horríveis, que ela vai roubar nossas coisas, que vai trazer problemas. E o que você acha disso? Perguntou Tiago, mantendo o tom calmo, apesar da raiva que sentia das meninas que haviam magoado sua filha. Acho que elas estão erradas, respondeu Luísa com veemência. Antônia é boa. Eu sei disso. Eu senti isso quando a vi pela primeira vez. Tiago sorriu, orgulhoso da empatia e da força moral de sua filha. Então é isso que importa. O que você sente, o que você sabe ser verdade. Não deixe que a opinião dos outros abale sua certeza. Quando chegaram em casa, foram recebidos por uma cena inusitada. Antônia, vestida com seu novo vestido amarelo, girava pela sala mostrando para Josefa como o tecido rodava ao seu redor. Seu rosto brilhava de felicidade, um sorriso largo revelando a falta de um dente de leite. Pela primeira vez desde que a conheceram, parecia realmente uma criança. Despreocupada, alegre, livre. Ao ver Luísa, Antônia correu em sua direção. Luísa, olha meu vestido novo, e tem mais um monte de roupas lá em cima, e sapatos também. E Josefa me levou no salão, cortaram meu cabelo. Olha só como ficou bonito. De fato, os cabelos cacheados de Antônia, antes um emaranhado sem forma, agora caíam em cachos definidos e brilhantes ao redor de seu rosto, realçando seus olhos grandes e expressivos. Luísa, esquecendo momentaneamente das mágoas do dia, abraçou a amiga. Você está linda, parece uma princesa de verdade. Você também é uma princesa, respondeu Antônia sincera. A princesa que me salvou. Tiago observava a cena emocionado. Em apenas um dia, aquela menina havia trazido mais vida para sua casa do que nos últimos 2 anos. Era como se um feitiço tivesse sido quebrado. Como se a sombra que pairava sobre eles, desde a partida de Elisa, começasse finalmente a se dissipar. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir, agora Antônia em seu próprio quarto, decorado às pressas com algumas das compras do dia. Tiago sentou-se na varanda com um copo de vinho, contemplando as estrelas. A brisa suave de Salvador trazia o cheiro do mar e o som distante de tambores, provavelmente de alguma roda de capoeira na praia. Acho que finalmente estou fazendo a coisa certa, Elisa, murmurou para o céu estrelado. Espero que esteja orgulhosa de mim, onde quer que esteja. Uma estrela cadente cortou o céu naquele exato momento. Tiago não era supersticioso, mas não pôde deixar de interpretar aquilo como um sinal de aprovação. Com um sorriso nos lábios, entrou na casa para mais uma noite de pesquisas sobre o processo de adoção. A jornada seria longa, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia-se energizado, motivado, vivo. Do outro lado da rua, porém, uma figura observava a casa atentamente. Seu Geraldo, vizinho aposentado conhecido por sua língua afiada e olhos sempre atentos às vidas alheias, havia notado a movimentação incomum. Uma menina desconhecida, roupas novas, visita a um salão de beleza. O que estaria acontecendo na casa dos Mendonça? Com um sorriso malicioso, seu Geraldo fechou as cortinas de sua janela. Amanhã seria dia de chá com suas amigas do bingo. Que história interessante teria para contar. As semanas que se seguiram trouxeram uma rotina inteiramente nova para a residência dos Mendonça. O processo de guarda provisória de Antônia avançava, ainda que entre burocracias e investigações. Tiago havia contratado os melhores advogados de Salvador, determinado a fazer tudo dentro da lei e o mais rapidamente possível. Naquela manhã de quarta-feira, a assistente social Marta Oliveira estava programada para realizar sua segunda visita domiciliar. Era uma parte fundamental do processo, avaliar as condições do lar, a adaptação da criança e a dinâmica familiar. "Está tudo arrumado?" perguntou Tiago a Josefa enquanto ajustava nervosamente a gravata. Havia optado por trabalhar em casa naquele dia, algo que se tornara cada vez mais comum.
Pela terceira vez, sim, seu Tiago, respondeu Josefa com um sorriso paciente. A casa está impecável, o almoço está preparado, as meninas estão arrumadas. Relaxe. Mas relaxar era impossível. Desde que iniciara o processo de adoção, Tiago vivia em constante estado de ansiedade. E se o juiz não aprovasse? E se considerassem que um homem solteiro não era adequado para criar duas meninas? E se o passado de rua de Antônia pesasse contra ela de alguma forma? Papai, você está andando em círculos há meia hora, observou Luísa, que brincava com Antônia na sala. A doutora Marta é legal, lembra? Da outra vez ela até elogiou como Antônia está feliz aqui. Tiago sorriu, grato pela perspectiva descomplicada da filha. Você tem razão, princesa. Estou sendo bobo. O interfone tocou, anunciando a chegada da assistente social. Tiago respirou fundo, compôs a expressão e abriu a porta. Marta Oliveira, uma mulher negra de meia idade, com uma presença firme mas gentil, entrou carregando sua inseparável pasta de documentos. Seus olhos observadores imediatamente captaram a cena doméstica. As meninas brincando harmoniosamente, a casa limpa e organizada, o anfitrião nervoso mas claramente empenhado. Bom dia, Sr. Mendonça, cumprimentou ela com um sorriso profissional. Vejo que as coisas continuam bem por aqui. Bom dia, doutora Marta. Por favor, entre. Oferecemos café, água, suco. Um café seria ótimo, obrigada. Enquanto Josefa providenciava a bebida, Marta aproximou-se das meninas. Olá, Antônia. Como você está hoje? Antônia, que na primeira visita havia se mostrado tímida e temerosa, agora sorriu abertamente. Estou muito bem, doutora Marta. Quer ver o que estamos fazendo? É um desenho da nossa família. Marta sentou-se no sofá, aceitando o papel que Antônia lhe estendia. O desenho mostrava 4 figuras de mãos dadas. Um homem alto, Tiago, 2 meninas, Luísa e Antônia, e uma senhora de cabelos grisalhos, presumivelmente Josefa. Acima deles, entre nuvens, havia uma figura feminina com asas, provavelmente Elisa. É muito bonito, Antônia, elogiou Marta sinceramente. Você tem talento para o desenho. A professora de artes também disse isso, respondeu Antônia, orgulhosa. Na minha primeira semana de aula, já ganhei estrela dourada pelo meu desenho. Era verdade. Após superar os obstáculos burocráticos iniciais, Tiago havia conseguido matricular Antônia na mesma escola de Luísa. A princípio, houve resistência da direção. Uma instituição de elite não estava acostumada a receber crianças sem histórico escolar completo ou documentação impecável. Mas a determinação de Tiago, aliada à sua influência como um dos empresários mais proeminentes da cidade, havia prevalecido. E como está sendo a escola? Perguntou Marta, observando atentamente as reações da menina. É muito legal. Tem uma biblioteca enorme, e laboratório de ciências e quadra de esportes e tanta coisa. No começo fiquei assustada, era tudo muito grande. Mas Luísa me ajuda todos os dias. Ela se adaptou surpreendentemente bem, comentou Tiago, que havia retornado com o café. Os professores dizem que ela é extremamente inteligente e pega rápido o conteúdo, apesar do tempo que ficou fora da escola. E os colegas? Como tem sido? Perguntou Marta, agora dirigindo-se a Luísa. A menina hesitou, trocando um rápido olhar com o pai antes de responder. No começo foi difícil, admitiu. Algumas pessoas falavam coisas bobas, mas agora a maioria gosta da Antônia. Ela é muito engraçada e conta histórias incríveis sobre as constelações que a avó dela ensinou. Era uma resposta diplomática. Tiago sabia. A realidade havia sido mais complexa. Nos primeiros dias, Antônia enfrentara olhares curiosos, sussurros maldosos e até exclusão deliberada por parte de algumas crianças. E pior, por alguns pais que instruíram seus filhos a manterem distância da menina de rua. Mas Luísa havia se mostrado uma defensora feroz, chegando a confrontar diretamente quem quer que tratasse sua nova irmã com desdém. A situação melhorou consideravelmente quando, durante uma aula de conhecimentos gerais, Antônia surpreendeu a todos ao identificar todas as constelações em um mapa celeste. Sua avó, explicou ela com simplicidade, trabalhava até tarde e muitas vezes voltavam juntas sob o céu estrelado de Salvador. Para passar o tempo durante as longas caminhadas,
Jurema ensinava à neta os nomes das estrelas e as histórias por trás delas. Tenho observado que o talento, muitas vezes, abre portas que o preconceito fecha, comentou Marta, como se lesse os pensamentos de Tiago. As crianças podem ser cruéis, mas também são rápidas em reconhecer e valorizar habilidades especiais. A conversa prosseguiu por mais de 1 hora. Marta fez perguntas sobre a rotina diária, os limites estabelecidos, a alimentação, os cuidados médicos, as atividades de lazer. Nada escapava ao seu olhar atento. Finalmente, após observar as meninas brincando no jardim, ela chamou Tiago para uma conversa privada no escritório. Senhor Mendonça, vou ser direta, começou ela, assim que a porta se fechou. Estou impressionada com o progresso de Antônia. Em apenas algumas semanas, ela apresenta sinais claros de adaptação saudável. Está se alimentando bem, dormindo regularmente, desenvolvendo vínculos afetivos, retomando os estudos, mostrando criatividade. É notável, considerando o trauma que sofreu. Tiago sentiu um misto de orgulho e alívio. Então seu relatório será favorável? Sem dúvida, confirmou Marta, mas preciso alertá-lo. O caminho ainda é longo. Um processo de adoção pode levar anos, especialmente em casos como este, onde há poucos registros sobre a família biológica. Estamos tentando localizar a mãe de Antônia para obter a renúncia formal do poder familiar, mas até agora não tivemos sucesso. A expressão de Tiago ensombreceu-se. E se encontrarem a mãe, ela poderia querer Antônia de volta? Legalmente sim, ela teria prioridade, respondeu Marta com cautela. Mas seria necessário provar que tem condições de cuidar da criança, algo que aparentemente não demonstrou nos últimos 8 anos. Além disso, o bem-estar de Antônia será sempre a principal consideração do juiz. Tiago assentiu, tentando não demonstrar o quanto aquela possibilidade o aterrorizava. Em tão pouco tempo, Antônia havia se tornado parte essencial de suas vidas. A ideia de perdê-la para uma mãe que a abandonara na infância parecia profundamente injusta. Há mais uma coisa que preciso mencionar, continuou Marta, seu tom agora mais grave. Chegou ao conhecimento do conselho tutelar que existem rumores na vizinhança sobre suas intenções com relação a Antônia. Tiago sentiu o sangue gelar nas veias. Que tipo de rumores? O tipo que pessoas maldosas e desocupadas costumam espalhar quando um homem solteiro decide adotar uma menina, respondeu Marta sem rodeios. Absolutamente infundados na minha avaliação profissional, mas que podem complicar o processo se chegarem aos ouvidos errados. A raiva e a indignação fizeram o rosto de Tiago enrubescer. É absurdo. Como podem... Quem estaria... E então ele soube. Seu Geraldo, o vizinho fofoqueiro. Nas últimas semanas, Tiago havia notado os olhares especulativos, o modo como o homem parecia sempre na janela quando eles saíam ou chegavam, as conversas sussurradas que cessavam abruptamente quando ele se aproximava na padaria ou no supermercado do bairro. Senhor Mendonça, chamou Marta, trazendo-o de volta ao presente. Não se deixe abalar por isso. Rumores são apenas isso, rumores. O que importa são os fatos, e os fatos estão claramente a seu favor. Antônia está feliz, saudável e segura aqui. Tiago assentiu, grato pela firmeza da assistente social. Obrigado, doutora Marta. Isso significa muito. Após a partida de Marta, Tiago permaneceu em seu escritório, absorto em pensamentos. O caminho pela frente seria mais difícil do que imaginara inicialmente. Não bastavam os desafios legais, a burocracia interminável, as investigações minuciosas. Agora, tinha que lidar também com a malícia humana, com insinuações perversas, com o julgamento daqueles que nada sabiam sobre sua família ou suas intenções. Uma batida suave na porta interrompeu suas reflexões. "Posso entrar, seu Tiago?" perguntou Josefa, entreabrindo a porta. "Claro, Josefa, aconteceu algo?" A governanta entrou, trazendo uma xícara de café fresco. "Achei que precisava disso. Parece preocupado desde que a doutora Marta saiu." Tiago sorriu, grato pela percepção da mulher que era praticamente parte da família. "Obrigado. Você sempre sabe o que precisamos, não é?" Josefa sentou-se na cadeira em frente à mesa, algo que raramente fazia. "Posso falar francamente, seu Tiago?" "Sempre. O senhor está fazendo a coisa certa."
Não deixe que a língua venenosa de seu Geraldo ou de qualquer outro o faça duvidar disso. Aquela menina precisava de um lar, e o senhor abriu não apenas sua casa, mas seu coração para ela. Isso é o que importa. Tiago sentiu um nó na garganta. Como eu sei sobre os rumores? Completou Josefa com um sorriso triste. Salvador é uma cidade grande que às vezes age como uma aldeia pequena, seu Tiago. As empregadas conversam na feira, os porteiros trocam informações, os motoristas de aplicativo comentam o que ouvem. Nada passa despercebido por muito tempo. E o que estão dizendo exatamente? Perguntou Tiago, incerto se realmente queria saber. Josefa suspirou. Bobagens maldosas. Que o senhor está interessado na menina de formas impróprias. Que é estranho um homem viúvo querer criar duas meninas sozinho. Que deve haver algum interesse escuso, talvez financeiro, já que a avó da menina trabalhava para o senhor. Tiago fechou os olhos, sentindo uma onda de náusea. É repugnante. É sim, concordou Josefa. Mas sabe o que é mais forte que a fofoca? A verdade. E a verdade é que aquela menina está florescendo aqui. Quem tem olhos para ver, verá isso. No andar de cima, alheias às preocupações adultas, Antônia e Luísa haviam transformado o quarto em um acampamento improvisado. Lençóis pendurados criavam uma cabana, lanternas iluminavam o espaço com uma luz dourada e suave. Livros e brinquedos espalhavam-se pelo chão. Era um mundo particular, um refúgio onde boatos maldosos e processos judiciais não tinham lugar. E então a princesa descobriu que não precisava do príncipe para salvar o reino, narrava Antônia, inventando uma história enquanto desenhava. Ela mesma derrotou o dragão conversando com ele e descobrindo que ele só estava assustado e sozinho. Luísa, que ouvia atentamente enquanto coloria seu próprio desenho, sorriu. Gosto dessa história. É diferente das outras onde a princesa só espera ser salva. Vovó Jurema sempre dizia que a gente precisa ser forte, explicou Antônia. Que ninguém vai resolver nossos problemas por nós. Mas agora acho que ela estava só um pouquinho errada. Como assim? Bem, às vezes a gente precisa de ajuda, não é? Eu estava sozinha e com fome, e você e seu pai me ajudaram. Não resolvi esse problema sozinha. Luísa refletiu por um momento. Talvez seja um pouco dos dois. A gente precisa ser forte, mas também não tem problema pedir ajuda quando precisa. Acho que é isso, concordou Antônia. Igual no desenho que estou fazendo agora. A princesa é forte e corajosa, mas tem amigos que ajudam ela. O dragão, a fada, o esquilo falante. As duas continuaram sua brincadeira, criando histórias e personagens, redesenhando o mundo à sua maneira. Um mundo onde o bem sempre vencia, onde a amizade superava todas as barreiras, onde família era quem te amava e protegia, independentemente do sangue que corria nas veias. No escritório da construtora, enquanto isso, Ricardo observava com crescente irritação a cadeira vazia de Tiago na reunião com investidores. Mais uma vez, seu sócio havia enviado um substituto. Desta vez, a jovem e competente arquiteta Amanda Freitas, que conduzia a apresentação com eficiência, mas que não tinha o mesmo peso institucional do fundador da empresa. O senhor Mendonça manda suas desculpas, explicava Amanda aos investidores. Um compromisso inadiável com o processo de adoção o impediu de estar presente hoje. Os investidores assentiram compreensivamente, mas Ricardo notou as sobrancelhas erguidas, os olhares trocados, o leve desconforto. Para o mundo corporativo, família era importante, claro, desde que não interferisse nos negócios. A adoção? Perguntou um dos investidores quando a apresentação terminou. Não sabia que Mendonça estava adotando uma criança. Uma menina, confirmou Amanda. A história é bastante tocante, na verdade. Ela estava em situação de rua quando... Amanda, interrompeu Ricardo com um sorriso tenso. Tenho certeza que os senhores não vieram aqui para ouvir sobre a vida pessoal de Tiago, mas sim sobre o retorno potencial de seus investimentos. Se pudermos retornar à análise financeira do projeto, mais tarde, sozinho em sua sala, Ricardo encarava a tela do computador sem realmente vê-la. A frustração o consumia. Por anos, havia sido o braço direito de Tiago,
esperando pacientemente pelo momento em que poderia assumir mais responsabilidades, talvez até se tornar sócio majoritário. A tragédia pessoal de Tiago, embora lamentável, havia parecido uma oportunidade. Com o amigo emocionalmente fragilizado, o caminho estaria aberto para que Ricardo gradualmente assumisse o controle. Mas então surgira aquela menina, e de repente Tiago estava renovado, energizado, mais determinado que nunca. Só que agora, suas prioridades haviam mudado drasticamente. A empresa, antes o centro de sua vida, agora parecia ocupar um distante segundo lugar. Ricardo não desejava mal a Tiago ou a menina. Não era esse tipo de pessoa, mas também não podia negar a frustração ao ver seus planos desmoronando. Talvez fosse hora de uma conversa franca, de um ultimato. Ou Tiago se dedicava integralmente à empresa, ou considerava vender sua parte para Ricardo. Sim, era isso. Uma proposta de compra. Apresentaria os números na próxima semana. O sol já se punha quando Tiago finalmente emergiu de seu escritório em casa. Os olhos cansados após horas, revisando documentos para o processo de adoção. Na sala, encontrou um cenário que imediatamente dissolveu sua atenção. Antônia e Luísa, adormecidas no sofá em meio a livros e desenhos, Josefa cobrindo-as gentilmente com uma manta leve. Exaustas depois de tanta criatividade, sussurrou a governanta. Criaram um livro inteiro de histórias e ilustrações. Antônia tem um talento especial para o desenho, sabia? Tiago assentiu, aproximando-se para observar os papéis espalhados. De fato, os desenhos de Antônia eram surpreendentemente detalhados e expressivos para uma criança de 8 anos. Personagens vibrantes, cenários complexos, emoções claramente representadas nos rostos minúsculos. Em cada página, uma nova aventura, um novo mundo imaginário. Isso me dá uma ideia, murmurou ele, mais para si mesmo que para Josefa. Talvez fosse hora de retomar um projeto antigo, um sonho que havia compartilhado com Elisa anos atrás, antes que a doença a levasse. Criar livros infantis juntos, ela com as histórias, ele com as ilustrações. O projeto havia sido abandonado com a partida dela, assim como tantos outros sonhos. Mas agora, vendo o talento de Antônia, sentindo o renascimento da criatividade e da alegria em sua casa, Tiago pensou que talvez, apenas talvez, fosse hora de dar vida a novos sonhos. Sonhos que incluíssem suas 2 filhas, a memória de Elisa e o futuro que construiriam juntos passo a passo, dia após dia superando cada obstáculo no caminho. Vamos levá-las para a cama, sussurrou pegando Luísa nos braços, enquanto Josefa fazia o mesmo com Antônia. As meninas nem sequer acordaram durante a transferência, exaustas após um dia de brincadeiras e criação. Tiago beijou a testa de cada uma, ajustou os cobertores e saiu silenciosamente dos quartos. Lá fora, a noite de Salvador pulsava com seus ritmos e sons característicos. Mas dentro daquela casa, no silêncio aconchegante dos quartos das meninas, uma nova família descansava, fortalecendo os laços que nem o preconceito, nem a burocracia, nem os rumores maldosos conseguiriam romper. Os meses seguintes trouxeram uma sucessão de estações para Salvador. As chuvas de outono, o inverno ameno, a primavera exuberante com suas explosões de cores e aromas. Para a família Mendonça, cada estação marcava não apenas mudanças na natureza, mas também na dinâmica de sua nova vida juntos. Em uma tarde particularmente ensolarada de setembro, Tiago dirigia pelas ruas movimentadas do bairro de Brotas, a caminho do hospital municipal para a consulta de rotina de Antônia. Após 6 meses vivendo com eles, a menina havia ganhado peso, crescido alguns centímetros e desenvolvido um brilho saudável na pele e nos olhos. Mas o médico da família insistia em acompanhamentos regulares para garantir que não houvesse sequelas do período de privações. Estou nervosa, confessou Antônia do banco traseiro, onde brincava distraidamente com as pontas dos cabelos, agora mais longos e bem cuidados. E se o médico usar aquela agulha grande de novo? Não vai usar, garantiu Luísa sentada ao seu lado. É só uma consulta de rotina. Papai disse que você só precisará fazer exames de sangue daqui a 6 meses. Tiago sorriu pelo retrovisor, observando a interação das meninas.
Era incrível como se comportavam como verdadeiras irmãs, ora cúmplices, ora rivais em pequenas disputas, sempre unidas quando importava. Na escola, Luísa continuava sendo a protetora feroz de Antônia, embora esta já tivesse conquistado seu próprio círculo de amigos, principalmente no clube de artes. "Chegamos", anunciou ele, estacionando próximo à entrada principal do hospital. "Lembrem-se, comportamento exemplar, respeito com os funcionários e nada de correr pelos corredores." As meninas assentiram solenemente, mas Tiago sabia que o combinado duraria no máximo 10 minutos. Havia algo na energia inesgotável da infância que resistia a qualquer tentativa de contenção por muito tempo. O Hospital Municipal de Salvador era uma estrutura imponente, recentemente reformada, mas que ainda mantinha em suas alas mais antigas o aspecto característico dos prédios coloniais. A ala pediátrica, felizmente, estava entre as seções modernizadas, com paredes coloridas decoradas com personagens de desenhos animados e uma pequena brinquedoteca na sala de espera. Enquanto aguardavam serem chamados, Tiago preenchia formulários e as meninas exploravam os brinquedos disponíveis. Foi nesse momento que Antônia congelou, os olhos fixos em uma figura que acabava de entrar na sala. "É ela", sussurrou, puxando a manga da camisa de Luísa. "A enfermeira que cuidou de mim quando fiquei doente na rua." Luísa seguiu o olhar da amiga, vendo uma mulher jovem de aproximadamente 30 anos, pele morena e cabelos cacheados, presos em um coque prático. Usava o uniforme padrão do hospital, calça e blusa azul claro, e carregava uma prancheta enquanto conversava com uma colega. "Tem certeza?" perguntou Luísa intrigada. "Absoluta", confirmou Antônia, uma mistura de emoções cruzando seu rosto. "Foi ela quem me deu comida e remédio quando eu estava com febre alta. Ela foi a única pessoa que foi gentil comigo naqueles dias." Sem esperar resposta, Antônia levantou-se e caminhou decidida em direção à enfermeira. Luísa, após um momento de hesitação, correu para avisar o pai. "Com licença", disse Antônia em voz baixa, puxando levemente o uniforme da mulher. A enfermeira virou-se, um sorriso profissional já se formando em seus lábios, que se transformou em surpresa quando seus olhos encontraram os de Antônia. "Meu Deus", murmurou ela, abaixando-se para ficar na altura da menina. "É você, não é? A menina do abrigo temporário, do surto de gripe na Baixa dos Sapateiros." Antônia assentiu, um sorriso tímido iluminando seu rosto. "Meu nome é Antônia. Eu me lembro de você", disse a enfermeira, a voz suave com emoção. "Você estava tão fraquinha, com febre alta. Eu estava preocupada que..." Ela parou, percebendo que não deveria mencionar seus temores daquela época. "Meu nome é Carolina. Carolina Santos. Você me deu sopa e um cobertor extra", lembrou Antônia, "e deixou eu ficar com seu lápis de cor quando viu que eu gostava de desenhar." Carolina sorriu, visivelmente emocionada por ser lembrada com tanto carinho. "Você parece tão diferente agora", comentou, observando a transformação na menina. "Tão saudável, tão bem cuidada." "Eu tenho uma família agora", explicou Antônia com simplicidade. "Um pai e uma irmã. Eles me encontraram quando eu estava com fome e me levaram para a casa deles. E agora estão me adotando." Foi nesse momento que Tiago se aproximou, guiado por Luísa. "Desculpe qualquer incômodo", disse ele, estendendo a mão para a enfermeira. "Sou Tiago Mendonça, pai de Antônia, ou pelo menos em processo de ser." Carolina apertou a mão oferecida, ainda processando a informação. Carolina Santos, enfermeira pediátrica, conhecia Antônia em circunstâncias bem diferentes. Ela hesitou, olhando de Tiago para a menina. "É uma história e tanto, pelo visto. Uma história que ainda está sendo escrita", respondeu Tiago com um sorriso caloroso. "E que, ao que parece, inclui você como um personagem importante." Antes que pudessem continuar a conversa, o nome de Antônia foi chamado para a consulta. Tiago olhou para Carolina, subitamente relutante em encerrar aquele encontro inesperado. "Talvez pudéssemos conversar depois?", sugeriu. "Tenho certeza que Antônia adoraria contar a você tudo o que aconteceu desde que se viram pela última vez." Carolina assentiu, um sorriso iluminando seu rosto de traços delicados. "Termino meu turno às 5. Posso encontrá-los na cafeteria do hospital, se quiserem." "Perfeito", concordou Tiago,
sentindo um inexplicável nervosismo, como se estivesse novamente no colégio convidando uma colega para sair. A consulta transcorreu sem intercorrências. O doutor Mateus, um pediatra experiente de modos gentis, examinou Antônia minuciosamente. Fez perguntas sobre sua alimentação, sono, atividades físicas e desempenho escolar. Ao final, seu veredito foi extremamente positivo. Ela está em excelente forma, anunciou para alívio de Tiago. O ganho de peso está adequado. O crescimento acelerou como esperávamos com a melhora nutricional. E os exames anteriores não mostram nenhuma deficiência persistente. Francamente, Sr. Mendonça, é uma transformação notável em tão pouco tempo. Todo o mérito é dela, respondeu Tiago, bagunçando carinhosamente os cabelos de Antônia. É uma lutadora. Quando saíram do consultório, já passava das 4h30. Tiago decidiu que esperariam por Carolina na cafeteria, como combinado. As meninas, animadas com a perspectiva de um lanche extra e com o reencontro emocionante, escolheram uma mesa próxima à janela, enquanto Tiago pedia sanduíches, sucos e um café para si mesmo. Como é que você lembrou dela depois de tanto tempo? Perguntou Luísa, curiosa. Você estava doente, não estava? Antônia mexeu no guardanapo, pensativa. Tem pessoas que a gente não esquece, respondeu simplesmente. Eu estava com muito medo naqueles dias. Vovó tinha partido, eu estava sozinha. E então fiquei doente com febre muito alta. Achei que ia partir também. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras para não mencionar explicitamente o tema da morte. A Carolina foi a única que realmente olhou para mim. Não como um problema, ou um caso, ou uma menina de rua. Ela me via, o jeito como ela segurava minha mão quando media minha temperatura, como conversava comigo mesmo quando eu estava fraca demais para responder. Luísa assentiu, compreendendo perfeitamente. Ela também guardava memórias preciosas de pequenos gestos de gentileza que haviam feito toda a diferença, nos momentos mais difíceis após a partida de sua mãe. Aí está ela, apontou discretamente vendo Carolina entrar na cafeteria. A enfermeira havia trocado o uniforme por roupas casuais, jeans, uma blusa simples de mangas 3/4 em tom azul marinho e o cabelo agora solto em cachos que emolduravam seu rosto expressivo. Tiago sentiu um estranho sobressalto ao vê-la assim, mais relaxada, mais ela mesma. Desculpem a demora, disse Carolina sentando-se à mesa. Tive um pequeno imprevisto na troca de turno. Sem problema, garantiu Tiago, empurrando em sua direção uma xícara de café que havia pedido por intuição. Achei que talvez gostasse de um café depois de um longo dia. Carolina sorriu, surpresa e tocada pelo gesto. Adivinhou perfeitamente. Café é meu combustível. Por quase 1 hora conversaram animadamente. Antônia, superando sua habitual timidez com estranhos, narrou entusiasticamente os últimos 6 meses. A casa nova, a escola, as aulas de arte, os passeios de fim de semana, o processo de adoção. Luísa complementava a narrativa com detalhes próprios, as duas construindo juntas a história de sua nova família. Carolina ouvia tudo com interesse genuíno, fazendo perguntas ocasionais, rindo das anedotas engraçadas, demonstrando preocupação nos momentos difíceis. Havia algo na maneira como ela interagia com as meninas que impressionava Tiago. Um equilíbrio perfeito entre autoridade gentil e cumplicidade afetuosa. E você? Perguntou Tiago quando as meninas finalmente fizeram uma pausa para devorar o segundo sanduíche. Como veio parar neste hospital? Antônia mencionou que a conheceu em um abrigo temporário. Isso mesmo, confirmou Carolina. Trabalho principalmente aqui, mas também faço parte de uma equipe de saúde comunitária. Atuamos em situações de emergência, surtos, desastres naturais, população em situação de vulnerabilidade. Houve um surto de gripe particularmente agressivo entre a população de rua da Baixa dos Sapateiros no inverno passado. Montamos um abrigo temporário numa escola desativada, oferecendo tratamento básico, alimentação, um lugar quente para dormir. Foi lá que você encontrou Antônia, deduziu Tiago. Carolina assentiu, seu olhar suavizando-se ao lembrar. Ela chegou quase desacordada, trazida por um vendedor ambulante que a encontrou tremendo de febre num banco de praça. Estava desidratada, desnutrida, com pneumonia começando. Sinceramente, ela hesitou olhando para as meninas, não querendo assustá-las.
Estávamos preocupados. Mas ela é forte, uma verdadeira guerreira. Eu lembro de você cantando para mim, disse Antônia de repente, quando a febre estava muito alta e eu não conseguia dormir. Carolina corou levemente. Achei que não se lembraria disso. Era uma canção de ninar, continuou Antônia, os olhos distantes como se revivesse o momento, a mesma que vovó Jurema cantava. Um silêncio emocionado caiu sobre a mesa. Tiago observava Carolina com novos olhos. Não apenas como a enfermeira que havia ajudado Antônia em um momento crítico, mas como uma pessoa de extraordinária compaixão, capaz de oferecer conforto e cuidado genuínos em circunstâncias extremas. Bem, disse Carolina finalmente consultando o relógio, está ficando tarde e tenho certeza que vocês têm uma rotina a seguir. Na verdade, começou Tiago, surpreendendo a si mesmo com o que estava prestes a propor. Estávamos pensando em jantar fora hoje, para comemorar os bons resultados da consulta. Gostaria de nos acompanhar. Conhece o Boteco do Frango na Barra? Tem a melhor moqueca de Salvador. O convite espontâneo surpreendeu a todos na mesa, inclusive o próprio Tiago. Desde a partida de Elisa, ele havia se fechado completamente para qualquer possibilidade de relacionamento. Mergulhara no trabalho, na criação de Luísa e, recentemente, nos esforços para adotar Antônia. A ideia de abrir espaço em sua vida para outra pessoa simplesmente não havia cruzado sua mente. Até agora. Carolina pareceu momentaneamente sem palavras, dividida entre a surpresa e algo que poderia ser interesse. Vem com a gente, insistiu Luísa, sempre direta. Vai ser divertido. Por favor, acrescentou Antônia, com aquele olhar que Tiago já conhecia bem, o mesmo que usava quando queria ficar acordada mais 5 minutos ou ganhar mais um pedaço de sobremesa. Com um convite tão caloroso, como poderia recusar? Cedeu Carolina com um sorriso. O Boteco do Frango ficava em uma esquina privilegiada na Barra, com vista para o mar e a brisa constante que aliviava o calor persistente de Salvador. Apesar do nome despretensioso, era um restaurante sofisticado, especializado em frutos do mar e pratos típicos baianos. As paredes de pedra aparente, os móveis de madeira escura e a iluminação suave criavam um ambiente acolhedor e elegante ao mesmo tempo. Foram recebidos efusivamente pelo proprietário, seu Jorge, um homem corpulento de bigode imponente que conhecia Tiago há anos. "Mendonça, quanto tempo!" exclamou abraçando o arquiteto. "E trouxe a família toda hoje, vejo. Quem é essa mocinha nova?" "Esta é Antônia", apresentou Tiago com orgulho. "Minha filha, em breve oficialmente. E esta bela senhora?" perguntou seu Jorge, voltando-se para Carolina. Tiago hesitou por um momento, inseguro sobre como apresentá-la. "Carolina Santos", respondeu ela mesma, estendendo a mão. "Amiga da família." "Sejam todos bem-vindos", disse seu Jorge, conduzindo-os à melhor mesa da casa, com vista panorâmica para o pôr do sol que começava a atingir o céu de laranja e rosa. "Hoje a moqueca está especialmente divina. Acabamos de receber camarões frescos." O jantar transcorreu em uma atmosfera de camaradagem e descoberta. Carolina revelou-se uma companhia encantadora, inteligente, bem-humorada, com histórias fascinantes de seu trabalho com comunidades vulneráveis em Salvador e no interior da Bahia. As meninas a adoraram instantaneamente, especialmente quando descobriram que ela também gostava de desenhar nas horas vagas e tinha um talento especial para retratos. "Você poderia vir desenhar com a gente qualquer dia", sugeriu Antônia, enquanto saboreava uma sobremesa de cartola, banana assada com queijo coalho, canela e açúcar. "Adoraria", respondeu Carolina sinceramente. "Faz tempo que não desenho só por diversão." Quando a noite chegou ao fim, Tiago insistiu em levar Carolina até em casa. O apartamento dela ficava no Rio Vermelho, um bairro boêmio conhecido por sua vida noturna e efervescência cultural. "É um bairro e tanto para se viver", comentou Tiago enquanto dirigia. No banco traseiro, Luísa e Antônia já cochilavam, exaustas após o longo dia. "Adoro a energia do lugar", concordou Carolina. "Tem sempre algo acontecendo. Música ao vivo, exposições, festivais e fica perto do hospital, o que é conveniente para meus plantões." "Você mora sozinha?" perguntou Tiago, tentando soar casual.
Carolina sorriu, percebendo a pergunta por trás da pergunta. Sim, apenas eu e uma gata resgatada chamada Frida. E não estou vendo ninguém atualmente. Tiago sentiu o rosto esquentar. Tão óbvio assim? Um pouquinho, respondeu ela, com um riso leve. Mas não se preocupe, achei charmoso. É aqui à direita, aquele prédio azul. Tiago estacionou em frente ao edifício, uma construção antiga, mas bem conservada, com varandas amplas decoradas com plantas pendentes e luzes de fada. Obrigada pelo jantar, disse Carolina, já com a mão na maçaneta. Foi uma noite adorável. O prazer foi nosso, respondeu Tiago, então reunindo coragem. Talvez pudéssemos repetir algum dia? Sem o pretexto de uma consulta médica, quero dizer. O sorriso de Carolina iluminou-se. Adoraria! As meninas têm meu número agora. Sinta-se à vontade para usar. Com um último aceno, ela saiu do carro e caminhou até a entrada do prédio. A brisa noturna baiana agitando levemente seus cachos soltos. No caminho de volta para casa, Tiago dirigia em silêncio, um leve sorriso pairando em seus lábios. Pelo retrovisor, observava as meninas adormecidas, seus rostos serenos na penumbra do carro. Havia algo profundamente certo naquela noite, como se uma peça há muito perdida de um quebra-cabeça finalmente encontrasse seu lugar. Em casa, após colocar as meninas na cama, Tiago sentou-se na varanda com um copo de vinho, contemplando as estrelas. Pensou em Elisa, em como ela sempre dizia que o universo tinha uma maneira curiosa de juntar as pessoas certas no momento certo. Você gostaria dela, murmurou para o céu estrelado. Carolina é o tipo de pessoa que você admiraria. Como se respondendo, uma brisa suave agitou as folhas do jardim, trazendo o perfume das flores de jasmim que Elisa tanto amava. Tiago sorriu, sentindo não culpa ou traição, mas uma estranha sensação de paz e continuidade. A vida seguia seu curso, com suas surpresas, desafios e novas possibilidades. Naquela noite, dormiu melhor do que em muito tempo, sem os pesadelos que ocasionalmente ainda o atormentavam. Em seus sonhos, viu Antônia e Luísa correndo em um campo ensolarado, rindo e chamando por ele. E ao seu lado, uma figura feminina de cachos escuros caminhava, sua mão encaixada confortavelmente na dele, como se sempre tivesse pertencido ali. Do outro lado da cidade, Carolina também contemplava as estrelas de sua varanda, a gata Frida ronronando em seu colo. Em seus quase 10 anos como enfermeira, havia visto de tudo: tragédias, milagres, a incrível resiliência do espírito humano. Mas encontrar Antônia novamente, transformada, feliz, parte de uma família amorosa, isso era algo especial. E Tiago, havia algo nele que a intrigava e atraía. Não apenas sua evidente dedicação às filhas, ou sua gentileza natural, mas uma certa vulnerabilidade escondida sob a fachada de homem bem-sucedido e confiante. Nos seus olhos, Carolina havia vislumbrado dor, superação e uma força tranquila que raramente encontrava. "O que você acha, Frida?" perguntou a gata, que respondeu com um miado sonolento. "Sim, também achei que eles são especiais." Com um sorriso, Carolina entrou, fechando a porta da varanda atrás de si. Amanhã seria outro dia longo no hospital, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia-se ansiosa pelo que o futuro poderia trazer. Não apenas mais um dia de trabalho, mas novas possibilidades, novos relacionamentos, talvez até uma nova direção para sua vida. O que nenhum deles sabia, enquanto adormeciam em lados opostos da cidade de Salvador, era que os fios do destino continuavam a se entrelaçar, preparando o terreno para desafios e alegrias que ainda não podiam imaginar. O caminho para a audiência final de adoção seria mais complicado do que esperavam, com obstáculos inesperados e revelações surpreendentes. Mas naquela noite, pelo menos, todos descansavam em paz, fortalecidos por um encontro que parecia de alguma forma misteriosa, predestinado. As semanas que se seguiram trouxeram uma nova dinâmica para a vida da família Mendonça. Carolina tornara-se uma presença constante, inicialmente com visitas casuais nos fins de semana, um passeio no parque da cidade, um almoço de domingo, uma tarde de desenhos com as meninas. Gradualmente,
esses encontros tornaram-se mais frequentes e significativos. Numa manhã de sábado particularmente ensolarada, Tiago preparava o café da manhã, enquanto observava pela janela da cozinha as 3 figuras femininas no jardim. Luísa e Antônia, absortas em algum jogo inventado, e Carolina, sentada na grama com um bloco de desenho no colo, eternizando a cena, com traços rápidos e precisos. Elas parecem felizes, comentou Josefa entrando na cozinha com uma cesta de pães frescos da padaria. Parecem, não é? Concordou Tiago, sem tirar os olhos da cena. Às vezes me pergunto como chegamos aqui, Josefa. Há um ano, esta casa era um lugar tão silencioso, tão vazio. A governanta colocou a cesta sobre a mesa e aproximou-se, seguindo seu olhar. A vida tem dessas coisas, seu Tiago. Quando a gente menos espera, ela vira a página e começa um capítulo completamente novo. Tiago assentiu, pensativo. O novo capítulo de sua vida não estava sendo escrito apenas pela chegada de Antônia, mas também pelo inesperado relacionamento que florescia com Carolina. Ainda não haviam definido exatamente o que tinham. Encontravam-se em uma confortável zona intermediária entre amizade e romance, com olhares que duravam um pouco mais que o normal, toques casuais que enviavam arrepios pela pele, conversas noturnas na varanda depois que as meninas dormiam. Ela é especial, disse ele, quase para si mesmo. É sim, concordou Josefa com um sorriso conhecedor. E está fazendo bem não só para o senhor, mas para as meninas também. Especialmente para Antônia. Era verdade. A conexão entre Carolina e Antônia transcendia o encontro fortuito no hospital. Havia algo quase místico na maneira como suas vidas se entrelaçavam. A enfermeira que cuidara da menina abandonada, agora participando de sua nova vida familiar. A criança que Carolina temera não sobreviver, agora florescendo sob seus olhos. O telefone tocou, interrompendo as reflexões de Tiago. Era Patrícia Lima, sua advogada. Tiago, tenho novidades, disse ela sem preâmbulos. O juiz marcou a audiência final para daqui a 3 semanas. O coração de Tiago acelerou. A audiência final significava a decisão definitiva sobre a adoção de Antônia. Isso é rápido, comentou surpreso. O processo havia avançado mais rapidamente do que o normal, em parte devido à situação clara de abandono de Antônia e em parte devido à influência e recursos que Tiago havia mobilizado. É uma boa notícia, garantiu Patrícia. O relatório da assistente social é extremamente favorável e não encontramos nenhum parente que pudesse reivindicar a guarda. Mas ela hesitou, seu tom mudando sutilmente. Mas, pressionou Tiago, sentindo um frio no estômago. Chegou ao conhecimento do juiz que existem certas insinuações circulando sobre suas motivações para adotar Antônia. Tiago fechou os olhos, a frustração e a raiva crescendo em seu peito. Os rumores iniciados por seu Geraldo não haviam desaparecido como esperava. Pelo contrário, pareciam ter ganhado força, talvez amplificados por Ricardo e outros que viam com desconfiança sua mudança de prioridades. Que tipo de insinuações exatamente? Perguntou, mantendo a voz baixa para que as meninas não o ouvissem pela janela aberta. As piores possíveis, respondeu Patrícia com franqueza. Que seu interesse por Antônia não é paternal, que há algo impróprio em suas intenções. Isso é absurdo. É repugnante. Quem estaria... Acalme-se, Tiago, interrompeu a advogada. Eu sei que é absurdo, você sabe que é absurdo, e o juiz provavelmente também sabe. Mas ele precisa seguir o protocolo. Vai solicitar uma avaliação psicológica adicional e talvez entrevistas separadas com as meninas. Tiago respirou fundo, tentando controlar a raiva. O que isso significa para nossas chances? Honestamente, não muda muito. Seu histórico é impecável. Antônia está claramente feliz e bem ajustada, e não há absolutamente nenhuma evidência que sustente essas alegações maldosas. Mas precisamos estar preparados para perguntas desconfortáveis na audiência. Depois de desligar, Tiago permaneceu imóvel por alguns instantes, processando a informação. A ideia de que alguém pudesse pensar algo tão vil a seu respeito, que pudesse manchar algo tão puro, quanto seu amor por Antônia com insinuações tão perversas, era quase insuportável. Notícias ruins? Perguntou Josefa,
que havia discretamente se afastado durante a ligação, mas percebera a mudança em sua expressão. A audiência final foi marcada, respondeu ele, passando a mão pelos cabelos. Mas há complicações. Os rumores chegaram aos ouvidos do juiz. Josefa fez o sinal da cruz, murmurando algo que soava como uma praga em bom português contra fofoqueiros maldosos. O que podemos fazer? Perguntou finalmente. Tiago olhou novamente pela janela, onde agora Carolina havia se juntado às meninas no jogo, correndo e rindo como se fosse uma criança também. Continuar vivendo nossas vidas com dignidade e verdade, respondeu ele com determinação renovada. A verdade sempre prevalece, não é o que dizem? Mas enquanto falava essas palavras, uma voz insidiosa em sua mente questionava: e se não prevalecer? E se a malícia humana for mais forte que a verdade? Afastando esses pensamentos, Tiago saiu para o jardim, determinado a não deixar que preocupações futuras estragassem o dia perfeito que tinham pela frente. Quem está pronto para panquecas? Anunciou, abrindo os braços. Eu! Gritaram Luísa e Antônia em uníssono, correndo em sua direção. Carolina seguiu mais lentamente, seu olhar perspicaz percebendo imediatamente que algo havia mudado. Tudo bem? Perguntou em voz baixa quando as meninas correram para dentro. A audiência final foi marcada, respondeu ele no mesmo tom. Daqui a 3 semanas. Os olhos dela se arregalaram levemente, compreendendo a magnitude daquela notícia. Isso é bom, não é? O fim de toda essa incerteza? Deveria ser, concordou Tiago. Mas há complicações, te conto depois. Carolina assentiu, não pressionando. Era uma das qualidades que Tiago mais admirava nela, sua capacidade de respeitar espaços, de entender quando avançar e quando recuar. O dia transcorreu em aparente normalidade. Café da manhã farto, uma visita ao zoo botânico para ver os novos filhotes de onça, almoço em uma tradicional casa de acarajé, seguido de sorvetes na orla. Para quem observasse de fora, pareceriam a família perfeita. Pai amoroso, 2 filhas adoráveis e uma figura feminina que poderia facilmente ser confundida com a mãe, dada a naturalidade de suas interações. Somente à noite, após colocar as meninas na cama, Tiago e Carolina finalmente tiveram um momento a sós na varanda. Com uma taça de vinho nas mãos, ele relatou a conversa com a advogada, a frustração evidente em cada palavra. Como alguém pode sequer pensar algo assim? Questionou, a voz trêmula de indignação. Antônia é minha filha, pelo amor de Deus. Como podem sugerir? Ele não conseguiu completar a frase, enojado demais com a insinuação. Carolina cobriu sua mão com a dela, o toque quente e reconfortante. Pessoas mesquinhas tendem a projetar sua própria maldade nos outros, disse suavemente. Não conseguem conceber que alguém possa agir por pura bondade, por amor genuíno. E se isso afetar a decisão do juiz? Perguntou Tiago, verbalizando seu maior temor. Se nos separarem. Não vai acontecer, garantiu Carolina com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Não vou permitir. Havia uma intensidade em sua voz, uma determinação que fez Tiago olhá-la com novos olhos. Naquele momento, percebeu que não estava mais sozinho nesta batalha. De alguma forma, imperceptivelmente, Carolina havia se tornado parte de sua família, parte de sua luta. Obrigado, murmurou, inclinando-se para beijá-la suavemente. Era seu primeiro beijo real, não mais um roçar casual de lábios em despedida, mas um verdadeiro encontro, uma declaração silenciosa de sentimentos que cresciam há meses. Quando se separaram, ambos sorriam, uma nova compreensão passando entre eles. Acho que precisávamos disso, comentou Carolina, as bochechas coradas. Há algum tempo, concordou Tiago, sentindo-se simultaneamente mais leve e mais ancorado. Nas semanas que antecederam a audiência, a tensão cresceu gradualmente na casa dos Mendonça. Tiago, normalmente calmo e ponderado, tornava-se cada vez mais ansioso. A avaliação psicológica adicional solicitada pelo juiz, embora tenha corrido bem, deixou-o abalado com o tipo de perguntas feitas, insinuações veladas sobre suas intenções, questionamentos sobre sua capacidade como pai solteiro, indagações sobre seu relacionamento com Carolina. Antônia, sensível às mudanças de humor ao seu redor, começou a ter pesadelos novamente.
algo que não ocorria desde seus primeiros dias na casa. Uma noite, acordou gritando, convencida de que seria levada embora, de volta para as ruas. Tiago correu para seu quarto, encontrando-a sentada na cama, tremendo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Foi só um sonho ruim, querida", consolou, abraçando-a contra o peito. "Ninguém vai te levar embora, prometo." "Mas, e se o juiz não deixar eu ficar?", soluçou ela, agarrando-se a ele. "Ouvi você falando com Josefa. Tem gente dizendo coisas ruins sobre você." Tiago fechou os olhos, maldicendo sua falta de cuidado. Claro que Antônia perceberia. Crianças que passaram por traumas desenvolviam um sexto sentido para o perigo. Uma hipervigilância que as mantinha alertas a qualquer sinal de instabilidade. "Olha para mim, Antônia", pediu ele, segurando gentilmente seu rosto entre as mãos. "Algumas pessoas dizem coisas ruins porque não entendem o que não conhecem. Elas veem um homem solteiro adotando uma menina e imaginam o pior, porque é mais fácil que acreditar no bem. Mas o juiz é inteligente. Ele vai ver a verdade, que somos uma família, que nos amamos, que pertencemos uns aos outros." Antônia fungou, seus grandes olhos escuros fixos nos dele. "Promete que não vai desistir de mim? Mesmo se for difícil?" "Prometo", respondeu ele sem hesitação. "Nunca vou desistir de você, nunca." À porta do quarto, Luísa observava a cena, os próprios olhos marejados. Silenciosamente, entrou e sentou-se na cama ao lado deles. "Somos irmãs", declarou com a simplicidade e a firmeza de seus 9 anos. "Ninguém pode mudar isso, nem juiz, nem lei, nem nada." Tiago abraçou as duas meninas contra o peito, sentindo uma mistura de orgulho pela maturidade de Luísa e determinação renovada. Lutaria com todas as suas forças para manter sua família unida, custe o que custasse. Na manhã da audiência, a casa dos Mendonça era um misto de nervosismo e esperança. Tiago havia escolhido cuidadosamente as roupas de todos. Para si mesmo, um terno azul marinho sóbrio, mas não excessivamente formal. Para as meninas, vestidos simples mas elegantes, Luísa em azul claro e Antônia em amarelo, sua cor favorita. Carolina apareceu cedo, vestindo um conjunto discreto em tom bege, o cabelo preso em um coque baixo que lhe conferia um ar de seriedade e respeitabilidade. Embora não fosse oficialmente parte do processo, fazia questão de estar presente como apoio moral. "Você está linda", elogiou Tiago, beijando-a brevemente. "Vocês todos estão", respondeu ela, ajustando a gravata dele. Uma família perfeita. No tribunal, encontraram-se com Patrícia Lima, que os aguardava com sua habitual eficiência. A advogada examinava pela última vez a pilha de documentos que comprovariam a idoneidade de Tiago, a adaptação de Antônia, a estabilidade do lar e todas as demais condições exigidas por lei. "Estamos bem preparados", garantiu ela. "Os relatórios são favoráveis. As avaliações psicológicas não apontaram nenhum problema. E as entrevistas com as meninas evidenciaram o vínculo forte entre vocês." "E quanto aos rumores?", perguntou Tiago em voz baixa. "O juiz Martins é conhecido por sua imparcialidade e bom senso", respondeu Patrícia. "Ele não se deixa levar por fofocas sem fundamento, mas esteja preparado para algumas perguntas difíceis." A sala de audiências era menos intimidadora do que Tiago imaginara. Menor, mais acolhedora, com janelas amplas que deixavam entrar a luz natural. Ainda assim, seu coração batia acelerado quando ocuparam seus lugares. Carolina e Luísa sentaram-se na primeira fileira de bancos, enquanto Tiago e Antônia posicionaram-se à mesa com Patrícia. Do outro lado da sala, para surpresa de Tiago, estava Ricardo. Que diabo seu sócio fazia ali? Ao seu lado, um homem que Tiago reconheceu vagamente como advogado da empresa. Um mau pressentimento começou a se formar em seu estômago. Antes que pudesse perguntar a Patrícia, o oficial de justiça anunciou a entrada do juiz Martins, um homem negro de meia idade, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos perspicazes por trás de óculos de armação fina. "Todos de pé", ordenou o oficial, e a pequena assembleia obedeceu. O juiz tomou seu lugar, examinou brevemente os documentos à sua frente e então olhou diretamente para Tiago e Antônia. "Estamos aqui para decidir sobre o pedido de adoção de Antônia dos Santos",
por Tiago Mendonça. Começou ele em voz clara e firme. Este tribunal já examinou extensivamente a documentação apresentada, os relatórios psicossociais e as avaliações de todos os envolvidos. Antes de prosseguirmos, gostaria de ouvir a própria Antônia. A menina engoliu em seco, apertando a mão de Tiago. Você pode vir até aqui, Antônia, convidou o juiz gentilmente. Com passos hesitantes, ela se aproximou do estrado. O juiz inclinou-se ligeiramente, suavizando sua expressão. Não precisa ter medo, assegurou. Só quero fazer algumas perguntas simples. Você gosta de morar com o senhor Mendonça e Luísa? Antônia assentiu vigorosamente. Muito, respondeu. É a melhor casa do mundo. E como eles te tratam? Super bem, disse ela, ganhando confiança. Tio Tiago, quer dizer papai, ele me leva para a escola todos os dias e me ajuda com a lição e nunca grita comigo mesmo quando eu faço algo errado. E Luísa é minha melhor amiga. Ela divide tudo comigo, até os brinquedos favoritos dela. O juiz sorriu levemente. E você se sente segura lá? Tem medo de alguma coisa? Antônia franziu a testa, pensativa. Só tenho medo de ter que ir embora, admitiu. De voltar para a rua. Ou de ir para um lugar onde não conheço ninguém. Entendo, disse o juiz assentindo. E me diga, quem mais mora na casa além de você, Tiago e Luísa? Josefa, nossa governanta. Ela é como uma avó para mim. E, bem, Carolina não mora lá, mas ela visita muito. Ela é namorada do papai, eu acho. Um leve rubor cobriu as bochechas de Antônia ao fazer essa declaração. O juiz ergueu as sobrancelhas, olhando brevemente para Carolina na plateia. E como você se sente sobre isso? Sobre Carolina ser namorada do seu pai? Feliz, exclamou Antônia sem hesitação. Ela é muito legal. Me ensina a desenhar melhor e conta histórias e, às vezes, dorme lá em casa e faz panquecas no café da manhã. E ela foi a primeira pessoa que foi legal comigo quando eu estava na rua e fiquei doente. Essa última informação pareceu surpreender o juiz. Vocês se conheciam antes? Perguntou, olhando de Antônia para Carolina. Sim, meritíssimo, interveio Patrícia. A senhora Santos é enfermeira e cuidou de Antônia durante um surto de gripe entre a população de rua, meses antes dela conhecer meu cliente. Foi um reencontro casual durante uma consulta médica de rotina. O juiz assentiu, fazendo anotações. Obrigado, Antônia, disse finalmente. Você pode voltar para seu lugar agora. Quando a menina voltou à mesa, o juiz dirigiu-se a Tiago. Senhor Mendonça, estou satisfeito com os relatórios apresentados e com o testemunho de Antônia. No entanto, chegou ao conhecimento deste tribunal uma preocupação que preciso abordar. Tiago endireitou-se na cadeira, preparando-se para o pior. Pelo que entendo, continuou o juiz, houve certos rumores sobre suas intenções em relação a Antônia. Rumores de natureza imprópria. Absolutamente infundados, meritíssimo, respondeu Tiago, mantendo a voz firme apesar da raiva que sentia. Antônia é minha filha em todos os sentidos que importam. Meus sentimentos por ela são puramente paternais. O juiz assentiu. Acredito em você, senhor Mendonça. Sua reputação é impecável e todos os relatórios profissionais confirmam o vínculo saudável entre vocês. No entanto, também foi trazido à minha atenção que sua dedicação a esse processo de adoção pode estar afetando seus compromissos profissionais. Tiago franziu o senho, confuso. O que seus compromissos profissionais tinham a ver com sua capacidade de ser pai? Com a permissão do tribunal, disse uma voz da plateia. Gostaria de falar sobre isso. Ricardo havia se levantado, seu rosto uma máscara de falsa preocupação. E o senhor é? Perguntou o juiz. Ricardo Alves, meritíssimo. Sócio do senhor Mendonça, na Mendonça, em Alves, Arquitetura e Construções. Estou aqui porque me preocupo genuinamente com meu amigo e com o bem-estar de Antônia. Tiago sentiu o sangue ferver nas veias. Amigo? Ricardo estava agindo como tudo, menos um amigo. O tribunal permite, autorizou o juiz. Prossiga, senhor Alves. Ricardo avançou até ficar de frente para o juiz, ignorando deliberadamente o olhar furioso de Tiago. Meritíssimo, conheço Tiago há mais de 20 anos. Sempre foi um homem dedicado, trabalhador, íntegro. Após a tragédia que tirou sua esposa deste mundo, ele canalizou toda a sua energia para o trabalho,
construindo uma das maiores empresas de arquitetura do Nordeste. Tiago observava, tenso, tentando antecipar onde Ricardo queria chegar. No entanto, nos últimos meses, desde que Antônia entrou em sua vida, Tiago mudou drasticamente. Falta a reuniões cruciais, delega responsabilidades importantes, recusa-se a viajar para supervisionar projetos. Nossa empresa está sofrendo, contratos estão sendo perdidos, funcionários estão inseguros. E qual é exatamente sua preocupação, Sr. Alves? Perguntou o juiz, parecendo ligeiramente impaciente. Minha preocupação, meritíssimo, é que Tiago não esteja sendo realista sobre sua capacidade de conciliar as exigências de sua carreira com as responsabilidades de criar duas meninas sozinho. Temo que, eventualmente, a pressão se torne insustentável e ambas as áreas sofram, seus negócios e, mais importante, suas filhas. O silêncio que se seguiu foi pesado. Tiago mal podia acreditar no que acabara de ouvir. Ricardo estava efetivamente sugerindo que ele era incapaz de ser um bom pai por causa de seu trabalho? Era absurdo. Senhor Mendonça, chamou o juiz, gostaria de responder a essas preocupações? Tiago levantou-se lentamente, lutando para manter a compostura. Meritíssimo, é verdade que minhas prioridades mudaram. Antes eu vivia para o trabalho, muitas vezes negligenciando minha própria filha no processo. A chegada de Antônia me fez perceber o que realmente importa. Sim, reduzi minhas horas no escritório. Sim, deleguei responsabilidades. Sim, recusei algumas viagens. Mas isso não significa que meu trabalho esteja sofrendo irreparavelmente. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Ricardo. O que meu amigo não mencionou é que nossa empresa está mais lucrativa do que nunca. Os projetos que deleguei estão sendo executados com excelência por uma equipe que treinei pessoalmente. E mais importante, estou finalmente sendo o pai que Luísa merece e que Antônia precisa. Compreendo, disse o juiz assentindo. No entanto, devo considerar todos os aspectos que podem afetar o bem-estar de Antônia a longo prazo, incluindo a estabilidade financeira e a disponibilidade emocional. Meritíssimo, interveio Patrícia. Meu cliente possui recursos financeiros mais que suficientes para garantir o conforto material de ambas as meninas pelo resto de suas vidas, mesmo que decidisse parar de trabalhar amanhã, o que não é o caso. Quanto à disponibilidade emocional, os relatórios psicossociais são unânimes. Tiago Mendonça é um pai atento, afetuoso e presente. O juiz examinou novamente os documentos à sua frente, seu rosto indecifrável. Tiago sentiu o estômago contrair-se de ansiedade. Seria possível que o juiz negasse a adoção com base nas insinuações maldosas de Ricardo? Com a permissão do tribunal, disse uma nova voz. Gostaria de acrescentar algo. Todos os olhares voltaram-se para Carolina, que havia se levantado de seu lugar. O juiz hesitou por um momento, depois assentiu. O tribunal permite. Por favor, identifique-se. Carolina Santos, meritíssimo. Sou enfermeira no Hospital Municipal de Salvador e amiga da família Mendonça. Enquanto Carolina caminhava até a frente da sala, Tiago sentiu uma onda de gratidão e apreensão. O que ela diria? Como o juiz interpretaria seu testemunho, considerando o relacionamento pessoal entre eles? Senhora Santos, começou o juiz. Entendo que você tem um relacionamento próximo com o Sr. Mendonça e sua família. Isso pode comprometer a objetividade de seu testemunho. Compreendo sua preocupação, meritíssimo, respondeu Carolina com dignidade. Mas antes de conhecer Tiago como o homem que ele é, conheci Antônia como enfermeira. Cuidei dela quando estava gravemente doente, desnutrida, sozinha. Vi nos olhos dela o mesmo que vejo agora. Uma menina extraordinariamente forte e resiliente que merece uma chance de ser amada. Ela fez uma pausa, parecendo escolher cuidadosamente as próximas palavras. Como profissional de saúde que trabalha com populações vulneráveis há anos, posso afirmar categoricamente: o que Tiago oferece a Antônia, estabilidade, amor incondicional, segurança, é exatamente o que ela precisa para superar o trauma do abandono e da vida nas ruas. Separá-los agora seria uma crueldade desnecessária. O juiz observou-a atentamente, seu rosto ainda impassível. Obrigado pelo seu testemunho, Sra. Santos, disse finalmente. Pode retornar ao seu lugar.
Após um momento de silêncio, durante o qual consultou suas anotações, o juiz finalmente ergueu o olhar para a sala. Este tribunal viu e ouviu o suficiente para tomar uma decisão, anunciou. No entanto, dado o sensível da situação e as diferentes perspectivas apresentadas, farei um breve recesso para deliberar. Retornaremos em 30 minutos. Com isso, levantou-se e retirou-se para sua câmara, deixando para trás uma sala imersa em tensão e expectativa. Tiago, sentindo as pernas fracas, afundou em sua cadeira. Os próximos 30 minutos seriam os mais longos de sua vida. Os 30 minutos de recesso pareciam se arrastar como horas. Na pequena sala de espera adjacente ao tribunal, Tiago caminhava de um lado para outro, incapaz de conter sua ansiedade. Antônia e Luísa haviam sido levadas por Josefa para tomar um lanche, poupando-as da tensão daquele momento. Carolina observava Tiago com preocupação, sentada em um dos bancos de madeira. Finalmente levantou-se e aproximou-se dele, segurando gentilmente seus braços para interromper o vai e vem incessante. Ei, disse suavemente. Respire. Vai ficar tudo bem. Como você pode ter certeza? Perguntou ele, a voz trêmula de emoção contida. E se o juiz acreditar em Ricardo? E se ele achar que não posso ser um bom pai e um bom profissional ao mesmo tempo? E se... Shh! Interrompeu Carolina, colocando um dedo sobre seus lábios. O juiz viu os relatórios. Ouviu Antônia. Conhece sua reputação. Ricardo pode ter plantado dúvidas, mas a verdade é mais forte que qualquer insinuação. Tiago assentiu, tentando absorver o otimismo dela. Seus olhos desviaram-se para a janela, através da qual podia ver Antônia e Luísa no pátio interno do tribunal, comendo sanduíches enquanto Josefa as observava atentamente. A visão das duas meninas rindo juntas, aparentemente alheias à gravidade do momento, trouxe-lhe uma estranha calma. Sabe o que mais me assusta? Confessou em voz baixa. Não é apenas perder a guarda de Antônia. É o que isso faria com Luísa. As duas se tornaram inseparáveis. Seria como perder uma irmã. Carolina seguiu seu olhar para o pátio. Não vai acontecer, afirmou com convicção. Vocês são uma família. O juiz vai ver isso. Senhor Mendonça, chamou Patrícia, entrando na sala com sua habitual eficiência. O juiz está retornando. Precisamos voltar ao tribunal. De volta à sala de audiências, o clima era de expectativa contida. Ricardo havia retornado ao seu lugar, acompanhado do advogado da empresa, seu rosto uma máscara de falsa preocupação. Tiago evitou olhar em sua direção, temendo que a raiva que sentia por seu ex-amigo e sócio pudesse transparecer e prejudicar sua imagem diante do juiz. As meninas e Josefa entraram poucos minutos depois, tomando seus lugares na primeira fileira. Antônia parecia menor e mais frágil na cadeira grande, os pés mal tocando o chão, as mãos apertando nervosamente a barra do vestido amarelo. Todos de pé para a entrada do meritíssimo juiz Martins, anunciou o oficial de justiça. O juiz entrou com passos medidos, seu rosto ainda indecifrável enquanto tomava seu lugar. Após um breve momento organizando seus papéis, olhou diretamente para Tiago. Este tribunal considerou cuidadosamente todos os fatos, testemunhos e documentos apresentados neste caso. Começou ele em tom formal. A decisão que tomo hoje não é baseada em rumores ou insinuações, mas em evidências concretas sobre o bem-estar da criança em questão, Antônia dos Santos, e sua adaptação ao lar do requerente, Tiago Mendonça. Tiago sentiu o coração acelerar. Ao seu lado, Patrícia mantinha uma expressão neutra, mas seus dedos tamborilavam discretamente na mesa, único sinal de sua própria tensão. Os relatórios da assistente social, as avaliações psicológicas e os depoimentos ouvidos hoje pintam o quadro de uma criança que encontrou segurança, estabilidade e amor após um período de extrema vulnerabilidade, continuou o juiz. A transformação de Antônia nos últimos meses é notável, de uma menina desnutrida e traumatizada, vivendo nas ruas, para uma criança saudável, bem ajustada e feliz. O juiz fez uma pausa, ajustando os óculos. Quanto às preocupações levantadas pelo senhor Alves sobre a capacidade do requerente de conciliar suas responsabilidades profissionais e familiares, este tribunal entende que todo pai ou mãe
enfrenta esse mesmo desafio diariamente. O Sr. Mendonça demonstrou, através de ações concretas, que está disposto a reajustar suas prioridades para colocar o bem-estar de suas filhas em primeiro lugar. Isso não é uma fraqueza, como foi insinuado, mas um sinal de maturidade e compromisso paternal. Tiago sentiu um nó se formar em sua garganta. O juiz estava usando deliberadamente o plural, filhas, reconhecendo já Antônia como parte da família. Portanto, concluiu o juiz, é decisão deste tribunal deferir o pedido de adoção plena de Antônia dos Santos por Tiago Mendonça, conferindo à adotada todos os direitos e deveres de filha legítima, inclusive o direito ao nome familiar do adotante. Um murmúrio percorreu a sala. Tiago sentiu como se o mundo ao seu redor desacelerasse, as palavras do juiz ecoando em sua mente. Aprovado. A adoção estava aprovada. A partir deste momento, continuou o juiz olhando diretamente para Antônia, seu nome legal será Antônia dos Santos Mendonça, e Tiago Mendonça será, para todos os efeitos legais, seu pai. Antônia soltou um pequeno grito de alegria incapaz de conter-se. Luísa imediatamente abraçou a irmã, ambas com lágrimas nos olhos. Carolina, do seu lugar, sorria amplamente, lágrimas silenciosas descendo por suas bochechas. Os documentos oficiais serão emitidos nos próximos dias, informou o juiz, agora com um leve sorriso. Esta audiência está encerrada. A batida do martelo foi seguida por uma explosão de emoções. Antônia correu para Tiago, que a ergueu nos braços, girando-a no ar enquanto ambos riam e choravam simultaneamente. Luísa juntou-se ao abraço, agarrando-se à cintura do pai, como se temesse que ele pudesse desaparecer. Somos uma família de verdade agora, declarou Antônia entre soluços de alegria. Para sempre. Para sempre, confirmou Tiago, beijando o topo de sua cabeça. Patrícia apertou brevemente o ombro de Tiago, antes de afastar-se discretamente, dando à família recém-oficializada seu momento de privacidade. Do outro lado da sala, Ricardo observava a cena com uma expressão difícil de decifrar. Uma mistura de desapontamento e, talvez, um relutante respeito. Carolina aproximou-se hesitante, como se não tivesse certeza de seu lugar naquele momento. Tiago, ainda abraçado às meninas, estendeu um braço para ela, convidando-a a juntar-se ao círculo familiar. Sem hesitação, ela aceitou o convite, completando o abraço coletivo. Obrigado, murmurou Tiago em seu ouvido. Por tudo. Ela apenas sorriu em resposta, palavras desnecessárias entre eles. A saída do tribunal foi como um desfile triunfal. Josefa havia preparado uma pequena surpresa. Uma faixa colorida no carro com os dizeres "Bem-vinda oficialmente à família Antônia Mendonça" e balões amarelos, a cor favorita da menina, amarrados nos retrovisores. "Precisamos comemorar", exclamou Luísa, saltitando de excitação enquanto se dirigiam ao estacionamento. "E vamos", garantiu Tiago. "Que tal uma festa no próximo fim de semana? Podemos chamar seus amigos da escola, os colegas do clube de arte." "Eu quero bolo de chocolate com morango", declarou Antônia imediatamente. "E decoração de estrelas." "Considere feito", prometeu Tiago, rindo da rapidez com que a menina havia declarado suas preferências. Enquanto caminhavam, Carolina segurou levemente o braço de Tiago, fazendo-o diminuir o passo para ficarem alguns passos atrás das meninas e de Josefa. "Estou tão feliz por vocês", disse, sua voz carregada de emoção sincera. "Por nós", corrigiu Tiago, entrelaçando seus dedos aos dela. "Você faz parte dessa história agora, Carolina. Parte dessa família." Algo no modo como ele disse "família" fez com que ela o olhasse mais atentamente. "O que está se passando nessa sua cabeça de arquiteto?" perguntou, levemente desconfiada. Tiago sorriu, um sorriso diferente de qualquer outro que ela havia visto antes, cheio de esperança, de possibilidades, de futuro. "Acabei de oficializar uma parte da minha família", respondeu enigmaticamente. "Talvez seja a hora de pensar em oficializar outras partes também." Os olhos de Carolina se arregalaram ligeiramente, compreendendo a insinuação. "Tiago Mendonça, se isso for um pedido de casamento, é o mais desajeitado que já ouvi", brincou, embora seu coração estivesse acelerado. "Não é um pedido", esclareceu ele, parando para encará-la. "Ainda,
É uma promessa de que haverá um pedido, no momento certo, no lugar certo, com o anel certo. Se você estiver disposta a considerar a ideia, é claro. Carolina ficou na ponta dos pés e beijou-o suavemente. Eu consideraria a ideia, respondeu com um sorriso. Muito seriamente. Ei, vocês dois! Chamou Luísa da porta do carro. Vamos logo, estamos com fome. Rindo, eles apressaram o passo. O resto do dia foi uma celebração contínua. Almoço no restaurante favorito das meninas, seguido de sorvete na orla, um passeio de barco pela Baía de Todos os Santos e, finalmente, um jantar casual em casa, com Josefa preparando todos os pratos preferidos de Antônia. Quando as meninas finalmente foram para a cama, exaustas mas radiantes, Tiago e Carolina sentaram-se na varanda como haviam feito tantas vezes nos últimos meses. O céu estrelado de Salvador estendia-se sobre eles, a brisa do mar trazendo o perfume característico da cidade, uma mistura de sal, dendê, especiarias e flores. No que está pensando? Perguntou Carolina, observando a expressão contemplativa de Tiago. Em como a vida é imprevisível, respondeu ele, segurando a mão dela. Há um ano, eu era um homem quebrado, vivendo pela metade, escondendo-me no trabalho para não enfrentar o vazio que Elisa deixou. E então, em um domingo qualquer, minha filha viu uma menina faminta pela janela de um restaurante e insistiu para ajudá-la. Ele fez uma pausa, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Aquele pequeno ato de compaixão mudou tudo. Trouxe Antônia para nossas vidas. Trouxe você. Trouxe de volta algo que eu pensava ter perdido para sempre. A capacidade de olhar para o futuro com esperança. Carolina apertou sua mão, comovida. As coisas mais importantes da vida costumam acontecer nos momentos mais inesperados, observou. Quando estava cuidando de Antônia no abrigo, rezando para que ela sobrevivesse à noite, nunca imaginei que um dia ela seria parte de uma família amorosa. Muito menos que eu seria parte dessa mesma família. Acredita em destino? Perguntou Tiago, olhando para as estrelas. Não sei se é destino ou simplesmente a vida criando conexões improváveis, respondeu ela pensativamente. Mas gosto de pensar que algumas pessoas são feitas para encontrar umas às outras. Não importa quão tortuoso seja o caminho. Um ruído suave na porta da varanda fez com que ambos se virassem. Antônia estava ali, descalça, abraçada ao Sr. Bigodes, o urso de pelúcia que havia se tornado seu companheiro inseparável. Não consegue dormir, querida? Perguntou Tiago gentilmente. A menina balançou a cabeça. Estou muito feliz para dormir, confessou. Fico pensando que talvez seja um sonho e que vou acordar e voltar para a rua. Tiago abriu os braços e Antônia correu para ele, aninhando-se em seu colo como fazia cada vez mais frequentemente, um sinal de confiança que havia demorado meses para desenvolver. Não é um sonho, garantiu ele, embalando-a suavemente. Você é uma Mendonça agora, oficialmente. Para sempre. E os Mendonças ficam juntos, não é? Perguntou ela, seus olhos grandes fixos nos dele. Sempre, confirmou Tiago. É uma promessa. Antônia sorriu, satisfeita, e então olhou para Carolina. Você também vai ser uma Mendonça? Perguntou com a franqueza direta das crianças. Carolina engasgou-se levemente, enquanto Tiago ria da audácia da filha. É uma pergunta muito direta, Antônia, disse ele, tentando esconder o próprio embaraço. Mas é importante, insistiu a menina. Porque se a Carolina vai ser uma Mendonça, então ela vai ficar para sempre também, certo? A pergunta pairou no ar, carregada de esperança e possibilidades. Carolina olhou para Tiago, depois para Antônia, sentindo o peso daquele momento. Eu adoraria ser uma Mendonça algum dia, respondeu finalmente, escolhendo as palavras com cuidado. Se seu pai me convidar adequadamente, é claro, e se você e Luísa estiverem de acordo. Eu estou de acordo, declarou Antônia imediatamente. E Luísa também vai estar, tenho certeza. Ela me disse ontem que queria que você fosse nossa mãe. Agora foi a vez de Carolina ficar sem palavras, emocionada demais para responder. Tiago sorriu, igualmente tocado pela revelação. Acho que isso estabelece as coisas bem claramente, disse ele, olhando significativamente para Carolina. Parece que tenho o apoio da família para fazer esse pedido adequadamente, quando estiver pronto. E quando vai estar pronto?
questionou Antônia, franzindo a testa. Muito em breve, garantiu Tiago, bagunçando carinhosamente os